Fala galera, e hoje estamos aqui com Marcela Santiago. Muito bom ter você aqui, Marcela, no nosso podcast da Anilocast. O podcast que foi feito para você, futura seguidora de dieta ou seguidora de dieta que gosta de ver como é que é a experiência de vocês, alunas, é humanificar vocês. E Marcela, se apresente para o pessoal. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom dia e queria dizer que é um prazer poder falar sobre esse processo que eu vivi com você. Meu nome é Marcela, tenho 29 anos, sou casada, moro em Governador Valadares. Vim aqui passear e estou aproveitando para gravar esse podcast. E é isso, sou formada em Direito, atualmente não atuo na área. E estamos aí. Perfeito, linda, maravilhosa Marcela. A gente tem uma história, né, Marcela, que ela é muito bonita, né? A gente sempre lembra dessa história, a gente conversa bastante. Eu e Marcela, a gente passa horas conversando. De vez em quando, Horas. uma pequena dúvida, fala assim, não, Marcela, deixa eu te ligar. E ela é super interessada e na hora que a gente vê, passou horas. Passou horas. Assim, o Cássio já chega, meu marido já chega e fala assim, você estava com o Danilo no telefone, né? Tava. Não vejo o tempo passar. É isso mesmo. A Marcela ela é uma pessoa super interessada, desde o início, né, Marcela? E é bom para a gente poder contar essa história. As pessoas hoje têm como referência. Hoje eu recebo inúmeras mensagens das pessoas falando: nossa, eu quero ser igual a Marcela. Nossa, o corpo da Marcela é assim. Nossa, mas ela faz tanta coisa legal. Ela cozinha, ela faz a comida dela. E são esses pequenos detalhes que vocês vão colocando ali na rede social, né? Comentei com a Bruna, quando a gente gravou, que essa questão de influenciar as pessoas que estão à nossa volta, a gente acha que não, mas vocês atingem muitas pessoas. Muitas pessoas que começam a me seguir, elas começam a seguir as alunas para poder ver, e elas viram para mim e falam assim: nossa, Danilo, mas ela já era assim antes? Nossa, mas como é que foi? O pessoal se interessa pela história. E é legal mostrar pro pessoal que vocês são pessoas normais, são pessoas reais, né? Tudo é um processo. Eu não era assim. Eu não tinha esse prazer que eu tenho em fazer a minha própria comida, igual eu tenho hoje. Eu até costumo falar com as pessoas, quem fala que não gosta de comer legumes, salada, é porque não aprendeu a preparar da forma que o paladar se adapta melhor. Hoje eu sou completamente apaixonada por legumes, por verdura, pela minha própria comida. Eu aprendi a preparar da maneira que o meu paladar ama comer. Então, às vezes eu brinco que eu não gosto de sair da dieta. Mas é porque não é que eu não gosto de sair da dieta. Eu gosto de comer exatamente aquelas coisas que eu como, a comida que eu faço, as coisas que estão prescritas, né? Que a gente chega num ponto que a dieta gira muito em torno de tudo que a gente gosta de comer. Então, quando a gente viaja, quando a gente sai de casa, às vezes tudo que eu queria era estar comendo ali, minha comidinha, as coisas que eu já tenho o hábito de comer, que eu já aprendi a gostar de comer em determinado horário. A gente vai criando gosto, né? Vai criando gosto. Perfeito. E isso é muito bom, porque é um patrimônio que a gente construiu, né? Na verdade, é um estilo de vida que foi construído e, conforme assim, a gente pode informar para o pessoal, a gente não nasceu assim. A gente foi exposto a uma situação onde a gente viu que o nosso corpo funcionava melhor, a nossa cabeça funcionava melhor. Na verdade, o corpo ele retornava para a gente algo muito bom. Era uma atmosfera que a gente vive, né? Eu brinco que é a frequência que você tá de bem com a vida. E para a gente poder começar essa história, Marcelo, vamos lembrar lá do início. Do início, e aí eu te pergunto, como que você já conhecia a Bruna, eu acho, né? Mas você pode me conta antes da gente até mesmo começar uma consultoria, como é que é, porque eu quero mostrar para os meninos o seguinte, quando eu falei, gente, que a história minha e da Marcela é uma história muito bonita, porque é a história que acontece com a maioria das pessoas. Hoje vocês veem ela como uma referência, uma pessoa que é plena em dieta, ela faixa preta em dieta, é uma das alunas exemplares que hoje em dia eu tenho, mas a gente tem uma história. E como é que começou, Marcela? Na verdade, até antes, como é que começou essa questão sua de querer melhorar o corpo através da alimentação? Então, na verdade, desde sempre, eu sempre gostei de atividade física, sempre pratiquei, fiz crossfit, academia, eu nunca estive parada. Só que quando veio a pandemia, né, acho que foi difícil para todo mundo naquela época, muitas academias fecharam, a atividade física ficou comprometida,
Na época, na alimentação, eu já fazia várias dietas malucas, mirabolantes, dieta da lua, dieta do sol, dieta do ar, dieta, tudo quanto é Da maçã. coisa Outro eu dia já eu fiquei tinha sabendo que tem feito. dieta da maçã. Eu já tinha feito. Então, assim, eu vivia num efeito sanfona, né? Eu emagrecia, tudo com prazo de validade. Um mês, eu preciso emagrecer em um mês. Aí eu emagrecia, depois eu engordava, emagrecia. E sempre me mantive numa rotina de exercícios físicos. Mas aí, nesse meio tempo, eu conheci o seu Instagram, né? A Bruna já fazia o acompanhamento com você. Eu vi, assim, o corpo da Bruna transformar. Eu que conhecia a Bruna há muitos anos, eu sabia que ela era muito disciplinada com dieta, eu sempre soube disso. E eu vi pela primeira vez o corpo dela sofrer uma transformação que eu nunca tinha visto. E ela sempre tinha sido disciplinada. O que aconteceu de novo? Era o Danilo na vida da Bruna. E aí eu lembro que eu comecei a acompanhar. E como eu gosto muito do assunto sobre alimentação, eu me interesso, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de entender o que eu estou fazendo. Eu comecei a devorar o Instagram do Danilo. Eu assisti todos os vídeos que tinha lá. Eu fazia cardio na época na academia de 1 hora. E aí eu ficava assistindo os Reels, Stories e todos os outros vídeos que tivesse, eu estava assistindo, lendo todas as publicações, tudo. E eu falei assim, gente, esse cara é diferente, eu preciso conhecer o trabalho dele. E aí eu lembro que no casamento da Bruna, eu tive a oportunidade de... Fiquei sabendo agora isso, tá, gente? Antes dessa conversa aqui, eu até puxei a orelha da Marcela. No casamento da Bruna, eu vi o Danilo pela primeira vez pessoalmente e eu não tive coragem de conversar com ele. Meu marido até falou, vai lá, Marcela, fala com ele, fala que você já assistiu tudo, que você conhece e tal. Eu era fã, gente. Quando a gente olha a pessoa igual um ídolo, assim, fã, a gente fica assim, não, eu não vou atrapalhar a vida da pessoa, não vou incomodar. Mas aí, a partir daquele dia, eu tive a certeza. Eu falei assim, não, eu vou procurar o Danilo e eu quero começar. E aí foi quando eu te procurei. Na época, você não tinha vaga, né? Eu entrei numa lista de espera. E aí, logo depois, você lançou um curso. E Exato. aí, eu fiquei ansiosa. Falei, nossa, ainda não tinha lançado completamente, né? Você estava falando sobre um curso. E aí, eu lembro que quando você lançou, e aí eu falei assim, vou comprar o curso. Poucos dias depois, vagou a consultoria. Exato. E aí você mesmo virou para mim e falou assim, faz o curso, que você ia ensinar muita coisa no curso. E eu amo aprender. Você ia dar muitas aulas e tudo mais. Eu falei assim, nossa... Aí eu falei, Danilo, mas olha, quando acabar o curso, se eu quiser fazer a consultoria individual, você me atende? Tipo, eu não vou perder minha vaga? Não, vou... não, você falou, não, você não vai perder sua vaga. Aí eu falei, então eu quero fazer o curso. E esse curso, Marcela, ele é muito interessante. Foi o segundo curso que eu dei. E eu lembro que a equipe que eu estava, ele queria fazer um curso enxuto. E aí, na primeira aula que eu dei, eu falei assim, gente, curso enxuto nada. Eu falei assim, esse curso eu vou fazer. E eram aulas infinitas, né, Marcela? Infinitas. Aí, 2 horas e meia de aula. Aí eu 3 horas de falei, aula. aí eu falei assim, eu vou fazer um curso diferente, por quê? Porque na época eu comecei a estudar muitas coisas direcionadas para poder mudar um pouco a linguagem que eu falava. Então eu treinava, eu chegava, tinha aula, por exemplo, que eu treinava para poder fazer em menos tempo. Eu falei assim, não, se for menos tempo é pouca informação. E foi um curso que ele foi diferente, que ele foi muito informativo, ele foi muito Muito. denso, né? E aí eu lembro que logo no início eu falei assim, não, Marcela, você faz o curso, porque como eu ia entregar muito mais, eu falei, ela consegue ter uma bagagem muito melhor, porque quanto mais conhecimento vocês têm, mais vocês conseguem extrair potencial da consultoria. E uma coisa que me marca muito, Marcela, eu falo que hoje você é uma aluna exemplar, só que você foi sempre exemplar. Eu lembro nas todas as aulas, você participou de todas as aulas. Eu comentava com a minha esposa, Nancy, falou assim: nossa, tem uma menina lá que ela vê tudo. Porque você tinha me falado que você tinha visto meu Instagram inteiro, mas a gente não tem ideia da que a pessoa destrincha tudo. E eu tenho várias alunas que antes de entrar na consultoria, elas veem tudo, elas leem tudo. E eles chegam para mim e falam, Danilo, tem 1.200 posts lá com texto, eu li tudo e vi tudo. E eu assisti o podcast que você tem com o Ramon várias vezes. Eu também já assisti esse podcast. Não, e aí Ouvi. vocês chegam e vocês sabem muito mais coisas que o normal, tanto que vocês aproveitam demais. E esse curso, a gente finalizou ele e logo no curso você já começou a ter resultado, né? Gente, eu já comecei a ter muito resultado. Aí foi, assim, foi incrível porque a dieta era a dieta dos sonhos, né? Eu parei de fazer as dietas malucas, que eu não podia comer carboidrato. Eu lembro ainda quando eu peguei pela primeira vez, eu falei, meu Deus, mas eu posso comer esse tanto de carboidrato? Eu vou engordar, não é possível. E aí, quando a gente começa a comer, a gente vê que
eu fui vendo todos os meus problemas alimentares indo embora. Tudo que eu sempre... a minha relação com a comida mudou muito. E isso foi essencial para que eu tivesse os resultados que eu tive a partir dali. Porque a comida, ela tinha efeitos sobre mim, meu emocional, obviamente, ditava muito isso, e eu tinha muitas crises alimentares, de comer muito além do necessário devido a emoções, comer emoções. E só que quando você está bem alimentada e com uma dieta gostosa, você perde esses anseios que você tem. Então, eu comecei a ver muito resultado. A partir do momento que você começa a ver muito resultado, você quer fazer melhor e melhor e melhor. E eu pude perceber que se eu fizesse 100%, meu resultado ia ser 100%. Se eu fizesse 80%, meu resultado ia ser 80%. Então, eu falei assim, já que estou fazendo, vou fazer 100%. E aí, o Danilo dava as aulas, né? Era uma aula por semana, tinha aula de 2h30, aula de 3 horas. As aulas começavam 8 horas da noite. Eu lembro que tinha dia que eu ia dormir, era mais de 11h30 da noite, e eu sempre dormi cedo. E eu tinha dificuldade de falar. E eu perdia o sono ouvindo as aulas, assistindo, né? E aí eu falei, não, eu vou sugar tudo que eu puder sugar daqui, porque eu aprender. O Danilo, você também ensinou a gente a dar continuidade na dieta, Sim. né? Inserir os alimentos quando começasse a bater a fome. E até que chegou num ponto que eu falei assim, não, agora eu vou focar, porque eu sou noiva, eu quero casar do jeito que eu sempre sonhei, então eu quero a consultoria com o Danilo. Perfeito. E assim, foi muito legal essa fala dessas aulas longas. Tem uma aula, Marcela, que ela me marcou, que foi uma aula de 3h30, que eu comecei a dar aula, e a gente sente a energia, né? Mesmo sendo online. E aí eu falei isso com o pessoal, eu falei assim, gente, olha só, eu posso terminar a aula agora, ou então, como ia ficar gravado, eu falei assim, eu tava afim de continuar. Eu falei assim, então vão todo mundo, tipo, eu vou no banheiro ali, vou beber água, e aí eu vou continuar. Aí eu peguei, a Nancy virou pra mim lá embaixo e falou assim, você vai dar mais aula? Que eu tenho um estúdio aqui em cima. Aí eu falei assim, vou porque a energia tá boa, eu tô afim de falar um monte de coisa ainda. E tá bom, porque é bom que fica gravado. Qualquer coisa eu divido depois. E na volta, todo mundo continuou e a gente finalizou. E esse curso, Marcelo, ele foi interessante por isso, porque te deu uma base muito grande para as pessoas também. E eu lembro da primeira vez que você veio pra gente poder se conhecer. Gente, foi assim, foi incrível, foi um divisor de águas na minha vida, literalmente. Aí eu lembro que quando eu te mandei mensagem falando, Danilo, eu quero a consultoria, você pode me atender? Mas assim, eu queria muito que fosse presencial, que eu queria também muito te conhecer. Então, aí o Danilo falou, não, eu posso sim, eu lembro direitinho. Eu perguntei para você o horário, você falou comigo assim, sexta-feira, 7h da noite. Falei assim, nossa, gente, ele trabalha 7h da noite. Vai me atender 7h da noite. Eu fui e falei pro meu marido, moça, me leva em Belo Horizonte. Ele falou assim, eu levo. Aí, pois, viemos aqui. Olha, gente, isso aqui tem uma coisa fantástica, tá? A Marcela hoje, ela me conta essa história, ela veio com o marido dela, ou seja, o marido dela saiu lá de Governador Valadares para poder vir com ela, porque sabia que era importante. E aqui eu tenho que falar, e até parabenizar o grande Cássio, conheci ele junto com a Marcela, uma pessoa fenomenal, um marido fenomenal, fantástico. E eu lembro que eu falei assim, nossa, olha como é que é interessante. A gente observa, né, Marcela? Eu tenho vários alunos e tudo mais, a maioria são mulheres. E aí eu via o carinho que ele tem com você desde o início. E hoje em dia a gente tem a oportunidade que a gente se encontra. Eu gosto muito de vocês dois, são meus amigos pessoais. Eu e Nancy, a gente ama vocês. E naquele momento eu falei assim, olha, o tanto que é importante o apoio dentro de casa. Ou seja, se fosse alguma outra pessoa que não soubesse que isso é importante para você, ou então mesmo que não vivesse o sonho junto com você, às vezes falaram assim, não, faz online, não, faz isso. Então, assim, já fica um super beijo, tá, Cassi? Parabéns por cuidar da Marcela dessa maneira tão especial, porque é mais ou menos a maneira que, mais ou menos não, é igual a maneira com que eu tento e faço para poder cuidar da Nancy. Então, ó, essa mulher aqui tem um pingo aqui, ó, com certeza uma grande parcela sua. E foi muito bom. Muito obrigado por trazer a Marcela nesse dia. E foi uma sexta-feira que eu falei também, né? Sem o apoio dele não seria possível, porque apesar dele não viver esse mundo fitness, assim, né, seguir dieta e tudo mais, ele sempre me incentivou muito. E olha, isso é interessante ser falado. Pode continuar, eu te interrompo. Ele tem uma vida normal, digamos assim, né? Mas ele sempre comprou meus sonhos nesse sentido. Então, o que ele puder fazer para me ajudar a conseguir exercer com maestria o que eu quero exercer, o que eu quero executar, ele vai me ajudar a fazer isso.
E isso é importante, né, Marcela? A gente vê muita gente, por exemplo, às vezes é um questionamento de algumas mulheres, fala assim, ah, Danilo, eu queria que o meu marido fizesse, eu queria fazer, e eu sempre falo com elas, falo assim, faz o seguinte, não põe pressão não, começa a organizar a sua vida, começa a se sentir bem com a dieta, porque a dieta, muitas vezes a gente busca pela parte estética, a parte estética que ninguém existe, tem. Mas na hora que a gente vai vivenciando a jornada, a gente vê que é muito mais. A estética é o brinde, né? Sim. A estética é a ponta final de um processo onde você vai se sentindo melhor e a pessoa que está do seu lado, ela vê que você está mais feliz, ela vê que você está melhor. Para homem, principalmente na hora que você pega uma mulher que ela começa a comer realmente, sem estar ficando em tanto déficit, você não fica tão nervosa mais, você fica mais tranquilo. Eu tenho um feedback muito positivo dos maridos, que eles falam assim, nossa, Danilo, minha mulher é outra. O Cássio fala, quando nós estávamos chegando aqui hoje, inclusive, eu falei, amor, quase 2 anos atrás, né, nós estávamos chegando aqui à noite e como a Marcela mudou, como eu mudei. A minha vida foi literalmente transformada. Eu falo que não é só fisicamente, porque depois que a gente passa a se alimentar melhor, a gente passa a extrair o melhor que o nosso corpo pode nos dar. A gente vê o que é ter uma vida, uma qualidade de vida com saúde, com energia, com bem-estar, com uma qualidade de vida diferente, a autoestima muda, tudo muda, tudo muda. Eu fui transformada por inteiro e eu devo muito isso a você, porque não seria possível. Aqui, Marcela, é muito importante falar sempre o seguinte, essa questão de orientador e orientado. Eu tenho os meus orientadores e eles sempre me dão funções. Eu lembro que o meu primeiro orientador que me dava bastante função, eu chegava assim e falava assim no final do dia, eu falei, meu Deus, ele me deu tanta coisa para fazer, é tanta coisa que eu tenho que mudar. Não, mas eu vou colocar em prática. Aí eu colocava em prática e eu melhorava, colocava em prática e melhorava. E eu sou muito grato, eu falo, né, eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que me orientaram, porque sem elas eu não ia conseguir fazer. Mas é bom lembrar o seguinte, igual eu que tenho essa visão de orientador e orientado, eu coloco vocês em situações, na verdade, aonde vocês desenvolvem. Puxa a orelha quando é preciso. E é o mais engraçado, tem pessoas que aceitam bem, tem pessoas que não. E você, a gente fala, tem um termo que é coachable, ou seja, você é uma mulher que é muito coachable, ou seja, se você mostra um caminho e explica o porquê, porque a Marcela é uma pessoa, uma mulher super inteligente, que ela gosta de saber o porquê, ela gosta de saber qual que é o propósito, qual razão ela vai fazer. E tudo que eu coloquei, que a gente colocou até hoje, todos os obstáculos, você superou todos eles. Sim, eu gosto de saber por quê. A partir do momento que eu sei por quê, eu falo assim. E você confia no orientador que você tem, como eu sempre confiei de olhos fechados no Danilo. Ele mandou, eu falei assim, então eu vou fazer. E eu vou executar, mas eu não vou executar 98%, não, é 100%. Quando as pessoas me procuram e falam, gente, eu sou muito disciplinada. E meus resultados são devido também à minha disciplina. Tanto que eu alcancei o meu objetivo antes do prazo que eu achei que eu alcançaria. E isso é muito bacana viver isso, porque isso te motiva cada vez mais. É uma coisa que te impulsiona a querer fazer melhor e melhor e melhor. E depois que vira um estilo de vida, uma rotina, um hábito, não é difícil. O início ele é difícil para todo mundo. Mudar a rotina, mudar hábitos não é fácil. Quebrar uma zona de conforto não é fácil. Mas depois que você muda e passa a viver a transformação de tudo de bom que aquilo traz, fica muito fácil. Hoje, para mim, é muito fácil ter a vida que eu tenho, o estilo de vida, seguir essa rotina. É engraçado você falar isso, Marcela, porque você sabe que nas orientações que eu faço, eu uso uma frase. Eu falo assim, olha, eu não vou me pegar de exemplo, porque para mim é fácil. Mas é fácil porque a gente criou o nosso fácil. Algo que é importante que você citou, que hoje em dia eu penso sempre o seguinte, quando eu escolho um orientador, eu escolho bem. Eu não escolho por emoção, eu não escolho por resultado das outras pessoas, eu não escolho por influência, porque eu sei como o mundo funciona. Eu vou pesquisar, vou ver quem que é a pessoa, qual que é o histórico, eu vou ver como é que ele fala, se eu gosto do estilo que ele fala ou não. Eu começo a construir com a pessoa, eu tenho um tempo de transição meu, de autoavaliação, para ver se eu vou tomar uma boa decisão ou não. E depois disso, eu entro de cabeça. Eu penso sempre o seguinte, claro, a gente sente, né? Igual eu tenho um orientador que eu sou muito grato a ele, tive vários já, que eu sou muito grato, e eu sempre pensava assim, essa pessoa eu contratei ela porque ela sabe mais que eu. Ela dedica uma vida para poder estudar isso. Ela gosta de mim, porque a gente sente quando o orientador essa relação. E, infelizmente, eu falo, durante uma época eu atendia muita gente, tinha pessoas que eu não tinha tanta afinidade.
E são pessoas também que não dava essa troca que a gente tem tão legal e acaba que o resultado ele ficava comprometido. Não tanto, mas ele não progredia de uma forma tão rápida assim. Por quê? Porque às vezes a pessoa ficava com dúvida, é normal a gente ter dúvida. Mas uma coisa que eu tenho para mim e que você também tem é isso. Quando eu escolho um orientador, na hora que eu passo por esse período de transição, que eu falo assim, nossa, a minha escolha foi boa, tudo que a pessoa faz, principalmente que eu sei que a pessoa ela sabe mais e quer o meu melhor, eu falo assim, gente, eu vou fazer. E depois eu avalio se foi bom ou ruim. E isso fez eu aproveitar muito mais todas as orientações que eu tive. Com certeza. Eu ouvi uma frase uma vez na vida que eu nunca esqueci. Não adianta a pessoa ter a faca e o queijo na mão se ela não tem fome. E a partir do momento que você tem fome, você quer muito aquilo, você quer aprender, você quer fazer, você quer dar certo. Dar certo qualquer coisa. E aí você aprende que você é capaz de qualquer coisa quando você tem vontade, de verdade. Isso é muito bom. Uma releitura dessa frase que eu também gosto de falar é o seguinte, olha, na relação orientador-orientado, e eu alerto várias pessoas ao longo da jornada, o esforço do orientado tem que ser maior do que o do orientador. Com certeza. Porque o meu papel eu não posso fazer por você. Eu poderia fazer por você? Se eu pudesse, eu até faria. Mas isso não iria te ajudar. Então, qual que é o meu papel? É te explicar e te dar um empurrãozinho. Eu falo assim, olha, o empurrãozinho tá aqui. E tá ali, ó. Esse é o caminho que você vai trilhar. Eu tô aqui, ó, como se estivesse no walk-talk. Você só vai falar os problemas e eu vou te falar o que você tem que fazer. Quem está no campo de batalha são vocês. Por isso que todas as vezes que vocês falam comigo, a gente comemora, né, Marcelo? Eu falo, viver isso com as pessoas, eu amo ver o resultado das pessoas. E a gente comemora, gente. A gente comemora o resultado. As meninas acordam assim, falam assim, Danilo, olha como é que eu acordei. Hoje mesmo tem uma aluna minha, ela é lá de Dubai. E ela, assim, é normal as pessoas terem dúvidas. Uma coisa muito legal que desde o início você falou assim, Danilo, o que você falar eu faço. E aí tem uma história também interessante disso. E aí essa aluna, ela tinha muita dúvida. E você sabe que hoje o meu maior desafio é tentar entender e construir um frame, uma história para a pessoa poder saber que ela está no caminho certo. Por quê? Tem gente, Marcela, que é essa menina mesmo, 8 meses tendo resultado e com dúvida, com dúvida. Hoje, na parte da manhã, ela virou para mim, mandou uma foto e falou assim, eu estou vendo esse abdômen mesmo? E aí eu falei com ela, olha, eu quero que você volte e eu vou marcando na conversa alguns pontos. E aí eu fui lá dos estrelados, tinham 10 dúvidas dela. Eu falei assim, agora você vai pegar essas 10 dúvidas, porque o trabalho tem que ser constante, a confiança, né? A gente vai ganhando. Eu falei assim, lê esses 10 pontos que eu quero que você observe que essa dúvida que você tinha, eu já sabia que ia dar certo. Só que eu precisava achar a linguagem para você poder entender. E aí, isso fez... Agora eu tenho certeza que ela vai fazer melhor, ela vai entrar nesse good run que você falou. E você logo de cara já teve isso. Isso é o fantástico. A gente que orienta, a gente consegue ver isso. E isso, com certeza, potencializou todos os seus resultados. Sim. Porque ser recompensado pelo resultado é muito bom. Muito. É muito... Eu lembro também de uma outra coisa que você falou comigo logo no começo, que você admirava muitas pessoas que estavam ali na academia, passava ano, e elas permaneciam da mesma forma. Você falou assim, eu admiro essas pessoas porque elas fazem e elas não saem do lugar, elas não têm resultado, elas não têm algo que as motive a continuar e elas continuam fazendo. E a partir do momento que você faz, você tem resultado, é muito mais fácil você continuar. Então, hoje, depois que eu comecei com você, né, estamos aí há 2 anos, eu olho para trás e aí, às vezes, eu encontro uma pessoa que eu vejo há 2 anos na academia e vejo o tanto que eu mudei e como que a pessoa está ali, com aquele mesmo corpo de sempre. Eu falo, aquela ali tem força de vontade, porque ela está igual há 2 anos. Então, é como se o esforço não fosse recompensado. Talvez não seja o objetivo que ela tem, não tem um objetivo estético, né? Não vou julgar por esse ponto. Mas você ser recompensado pelo seu esforço é algo que faz com que você se sinta muito motivado a fazer mais e melhor. Isso, e é legal também porque a gente vive uma jornada, né, Marcela? Exatamente. Cada ponto, eu falo, a gente aprende a viver a vida vivendo a vida. Tem um ensinamento que eu ainda não achei as palavras certas para poder falar sobre isso, mas eu vou falar do meu jeito. Eu aprendi que a gente não morre. O que isso quer dizer? Eu aprendi que tudo é muito contínuo, tudo é muito contínuo. Ou seja, tudo que você faz quando você quer ser melhor, sempre tem um outro passo, sempre tem um próximo passo. E aí você começa a compreender que você tem que colocar ali seu esforço na jornada, porque na hora que você conquista, aquilo ali você normaliza. Tem uma história, por exemplo, hoje, eu acho que hoje de manhã, engraçado, né? Hoje que a gente foi gravar, esses 2 casos foram hoje de manhã. Uma aluna minha, ela tem 40 anos, o corpo perfeito, perfeito, perfeito,
E ela virou e falou assim, ai, nossa, eu tô desmotivado, eu tô isso, isso, isso. E aí eu pensei, eu falei assim, é porque ela alcançou o topo. E o que, que ela precisa? De função. Então, a gente precisa de função. Porque na hora que você alcança alguma coisa, você normaliza aquilo ali e muitas vezes você coloca como normal. Por isso que o legal, na verdade, não é você alcançar, ser recompensado, mas o prazer tá na jornada. Tá na jornada. E aí eu até comentei com ela assim, a gente tá precisando conversar, né? Ela, ai, nossa, eu tô precisando, tô sem razão. Aí eu brinquei com ela assim, aí ela colocou, ai, eu tô sem razão, tô desanimada. Aí eu usei uma frase, falei assim, desanimada de seguir dieta, que é algo que você gosta. Desanimada de manter um corpo que seu corpo tá perfeito do jeito que ele nunca foi. Desanimada para você poder começar a ter ações que não vão corroborar com seus objetivos, para que o seu eu futuro fique insatisfeito com as ações que você teve hoje. Você está desalinhada, você está o quê? Mal alimentada de bons pensamentos. Então, o que a gente vai fazer é organizar a frequência dos pensamentos. E isso muda bastante, porque na hora que você começa, né, Marcela, a mudar dentro do seu ambiente, isso gera um estresse também nas outras pessoas, não gera? Com certeza. Assim, eu acho que a gente tem que primeiro aprender a amar o processo, porque não é fácil. É igual você falou das pessoas, né? O meio que nós vivemos. Não é normal ter pessoas que gostam de se alimentar saudável, que priorizam um estilo de vida com atividade física, uma vida ativa. Geralmente, a gente convive com rodas de pessoas que gostam de sair para beber e tudo mais. Então, é difícil. A gente tem que lidar muito com as expectativas dos outros frente ao que a gente escolheu viver. E saber falar não para essas pessoas, saber impor o que para a gente é importante. É muito complicado. Eu falo assim que hoje, na minha jornada, o que eu considero tudo fácil, porque para mim hoje é tudo leve, porque eu amo viver o estilo de vida que eu vivo, para mim a parte mais difícil é dizer não para as pessoas que eu amo, quando elas querem que eu coma, por exemplo, algum determinado alimento que, na verdade, eu não queria comer. Essa é a parte difícil. Então, às vezes, nem é pelo meu sofrimento. Eu não sofro mais com a comida. Graças a Deus, agora eu tenho uma relação muito boa. Mas talvez, dizer não para a expectativa do outro. Engraçado, Marcela, porque é uma frase que eu escuto muito. E assim, hoje em dia, 80% das pessoas que eu oriento são mulheres. E os 20% são homens que eles têm um certo perfil. E aí, vocês, né, é uma recorrência isso, de toda mulher falar isso. Nossa, é porque, nossa, em situações assim, a pessoa fez isso, ela quer comer, quase coloca comida na minha boca. E você sabe que para homem isso não existe, né? Eu falo, ser homem é muito mais fácil, gente, porque ser mulher é complicado. Eu sei porque, à medida que eu fui acompanhando mulheres, eu sempre falo aqui, gosto de falar, eu vi que vocês têm problemas que os homens não têm, entendeu? É sério, e esse é um deles. Por exemplo, a pessoa que fala assim, não, eu tô de dieta, coisa e tal, mesmo a pessoa, tipo assim, ela nem exprime opinião, ela fala assim, não, então tá bom, entendeu? Mulher não. Aí mulher, não, come só um pouquinho, Marcela, não, mas... Aí a pessoa começa a interpretar, não, mas você não vai engordar, coisa que a gente não tá nem pensando nisso. Aí você tá pensando o seguinte, a gente que segue dieta, gente, sabe o que a gente pensa? A gente olha para aquele alimento e a gente fala assim, mas eu não quero comer isso. Eu quero comer outra coisa. Se esse alimento fosse outra coisa, eu comeria. Exatamente. É isso que eu não quero, só que as pessoas não entendem. Não, a pessoa acha que a gente é bitolada. Nossa, mas você tá ficando muito bitolada. Você tá... Ai, você leva muito a ferro e fogo. Eu falo, gente, não é isso. É que hoje eu quero comer as coisas que eu tenho vontade de comer. É só isso. Isso exemplifica porque a gente tem uma dieta gostosa, né, Marcela? Exatamente. E acaba que, assim, são alimentos saudáveis. Então, é por isso que as pessoas sempre acham assim, é saudável, é dieta. Então, tipo, agora ela só come coisa de dieta. Não é isso, gente. É que, graças a Deus, meu paladar hoje, ele ama as coisas da dieta. E eu sou feliz fazendo dieta. Ou seja, é o fácil que se torna mais fácil porque tem resultado e criou uma atmosfera. Eu e a Marcela, a gente gosta muito de arroz, né, Marcela? Muito. Eu gosto muito tanto de arroz. Comida. Arroz. Teve uma vez que foi engraçado, porque teve uma semana que eu tirei carne da minha dieta para poder ver um modelo para poder melhorar alguma questão intestinal. E aí eu fiz uma refeição que eu falei até pra Nancy, falei assim, nossa, essa refeição ficou gostosa demais. Aí a Nancy olhou e falou assim, ué, Danilo, mas tá faltando coisa aí. Eu falei, não tá faltando nada, isso aqui tá perfeito. Já sei qual que é. Eu sei, eu lembrei dela agora. E aí eu peguei, o que eu fazia? Eu pegava o arroz, colocava assim um arroz, aí colocava tomate, colocava páprica, colocava, como é que chama? Orégano, e comia, tipo, e de sobremesa era o biscoito maisena. Aí teve uma dieta da Marcela que eu falei assim, Marcela,
agora a gente vai tirar um pouquinho de carne. E você foi receosa, né? Aham. Eu falo, é muito engraçado que toda pessoa que eu falo assim, a gente vai tirar um pouquinho, a pessoa, não, mas eu vou sentir falta. Como? Como assim eu vou comer menos proteína do que eu já como? Eu como pouco proteína, eu não como tanta carne assim. E aí eu falei, eu fiz essa refeição e eu gostava demais. Aí eu falei, Marcela, tem uma refeição que assim, eu não coloco pra todo mundo, né? Aí eu falei assim, que eu quero que você experimente. Aí eu te mandei uma foto dela, eu falei assim, aí de cara, a Marcela virou pra mim e falou assim, gente, eu já amei. Amei. Eu já quero fazer isso amanhã. Não, e detalhe, você tava viajando, você lembra? Aham. E aí ela falou assim, eu já quero fazer. Eu falei assim, ai, faz e me conta. E é muito bom e ver como é que a organização de alguns alimentos que fogem um pouco do padrão, porque a gente está em dieta, a gente curte a jornada, então a gente pode testar várias coisas. Quando eu falo testar no bom sentido, porque eu sempre jogo vocês na boa. Eu falo, Sim. eu testo antes para poder falar, não, isso aqui vai dar certo. E é muito legal a gente ir mudando os padrões de alimentação, né? Sim, e é interessante também como que o corpo vai respondendo, ele vai... são novos estímulos, né? E eu comecei a achar muito interessante como que o nosso corpo reage. Tanto que eu viro pro Dani e falo, Danilo, se você quiser testar em mim, você pode testar. Se quiser que eu faça uma dieta sem carne agora, 100% sem carne, eu faço a dieta sem carne. O nosso paladar, ele vai se adaptando. E, gente, quando eu lembro dessa refeição aí, essa refeição era maravilhosa. Inclusive, gostaria de fazer ela novamente. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Que bom. Uma coisa legal, gente, é justamente isso. O padrão alimentar hoje em dia, a gente tem que pensar sempre isso. Eu falo que identificar o mundo atual é importante porque existe um histórico e existe um consenso que todas as pessoas vivem. O consenso primeiro. Ai, nossa, eu engordo, dieta me engorda. Gente, elemento de dieta não é o que está te engordando. São os excessos. Eu falo, né, que uma coisa que eu bato muito nessa técnica quando eu gosto de ouvir vocês falando, porque eu falo, a transferência de conhecimento é o que importa. Não importa o que eu sei. Importa o que eu explico e importa ainda assim o que vocês conseguem interpretar, assimilar e colocar em prática. E uma das práticas que a gente tem é justamente isso, né, Marcela? É entender que existe o prazer momentâneo, existe o prazer de longo prazo, existem os nossos objetivos e existem as nossas tomadas de decisões quando nós fomos expostos a ambientes que convidam a gente a errar. Uhum. E a união disso aí é que faz a diferença. Com certeza. Eu acho que, por exemplo, tem alimentos, né, que não foram feitos para que a gente coma pouca quantidade deles, né? Então, eu falo, até hoje, apesar de eu ser muito disciplinada, hoje eu tenho uma boa relação com a comida, tem alimento que eu prefiro não começar a comer porque eu sei que é mais difícil, é mais fácil eu não comer do que eu interromper a partir do momento que eu estou comendo. Chocolate é difícil, né? Eu, graças a Deus, também não tenho problema com chocolate. Mas tem pessoas igual a Júlia, né, que amam chocolate. Para ela é muito difícil interromper o chocolate. Então, se você tem um alimento que você tem dificuldade de interromper, às vezes é mais fácil falar não para ele. Também tem gente que não entende isso. Aí a pessoa fala assim, não, mas come só um pouquinho. Aí você fala, mas eu não quero um pouquinho. Eu prefiro não comer. Eu tenho essa relação com chocolate. Eu gosto. Eu prefiro não ter. Eu prefiro não ter. E porque quando eu tenho, eu sinto mais falta. E é um entendimento. E outra coisa, gente, pra gente poder entender isso aqui, a gente tá entendendo do nosso corpo. Sim, a gente é tá um entendendo. processo. A gente sabe que a comida tá ali. A comida joga a nosso favor, né, Marcela? Sim. A gente vai mantendo na nossa dieta o que faz bem e a gente fica atento às nossas sensações. Pô, eu sou mais permissível quando eu tô nesse ambiente, eu sou mais permissível quando tem isso na minha dieta. Então, peraí, eu sou mais feliz com ou sem? E a gente vai testando rotina. Sim, e as pessoas, eu acho que às vezes elas são muito engessadas com certas coisas. Quem gosta muito de chocolate, às vezes se você passar uma dieta para essa pessoa sem o chocolate, ela vai falar assim, não, mas eu não consigo ficar sem comer chocolate. Mas você já tentou ficar sem comer chocolate? É muito importante a gente se permitir viver esse novo. Depois que você começou a colocar, por exemplo, fruta na minha dieta, eu lembro que eu era uma pessoa que sempre comeu muito doce. E depois que eu comecei a ter fruta em todas as minhas refeições, eu tenho fruta no café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar. Eu não abro mão. Eu passei a fazer muito menos questão de comer doce. Meu paladar hoje, assim, para fruta, eu amo todas as frutas. Nem sei dizer se teria alguma fruta que eu não gosto de comer. A gente consegue ficar sem fruta, Marcela? Não. Agora, sem chocolate, eu consigo demais. Nossa, eu aqui. consigo ficar sem chocolate, sem doce de leite, sem doces, mas sem fruta eu não consigo. Isso é fantástico, gente. O legal é vocês verem na parte prática. Hoje em dia eu consigo ficar sem doce nenhum se você me deixar sem fruta, e às vezes a gente é exposto a esse ambiente, principalmente quando a gente viaja. Gente, quando eu viajo, primeiro, a gente está acostumado a comer muito salada, legume e verdura. Sim. E a gente está acostumado a comer muita fruta. Faz parte do nosso ambiente. A gente é muito mais feliz. Todo dia tem cor de fruta, salada, legume e verdura, a gente come bastante.
Quando viaja, é sempre aquele perrengue. Ai, meu Deus. Eu falo, eu sofro. a gente gosta tanto da nossa rotina, né? A rotina que faz bem. A gente é feio, eu brinco que a pessoa que chega no ponto que você tá, Marcela, é justamente quando eu comecei a perceber que isso acontecia comigo. Eu falava assim, gente, mas eu tô mais feliz. E aí, eu sou uma pessoa muito observadora e eu comecei a perceber que, falei assim, por que que eu sou tão feliz? Por que que eu tenho tanta energia? Aí o pessoal falou, nossa, Danilo, como é que você consegue fazer tanta coisa? Como é que você consegue treinar? Como é que no seu final de semana você consegue fazer isso? Eu falei assim, mas para mim é tudo muito normal. E eu comecei a perceber. Eu falei assim, mas será porque eu como bem, eu tenho rotina, eu tenho isso? E aí fica muito claro pra gente na hora que a gente tá vivendo. E é isso que eu falo, a gente se encanta e a gente quer que as outras pessoas se encantem também. A gente fala assim, a gente quer apresentar esse mundo pras pessoas. Exatamente. E, E a gente vai se empolgando, né? Quando eu começo a conversar sobre isso com as pessoas, eu falo, gente, vocês não podem vir conversar comigo sobre isso, porque eu empolgo, eu começo a falar, porque eu quero que todo mundo viva isso. Então, quando eu posto lá no Instagram, eu às vezes tenho épocas que eu tô postando menos, tem época que eu posto mais, mas é porque receber uma simples mensagem de alguém que fala assim, nossa, você me incentivou, você me motivou a ir treinar, a me alimentar melhor. Isso me deixa tão feliz. Eu falo, gente, eu quero que todo mundo viva essa transformação que eu vivi. Vocês precisam conhecer essa sensação de ver o nosso corpo trabalhando a nosso favor. E você vai ver que você vai ser muito mais feliz. muito mais. E assim, você falando, Marcela, é legal. Você sabia, né? Por exemplo, o Instagram ali, como a gente se reposta e tudo mais, e eu gosto de utilizar sempre as provas sociais de exemplo para as pessoas poderem sim ir lá e começar a te seguir. Eu recebo inúmeras mensagens, por exemplo, o pessoal tira print do que você come e manda pra mim, fala assim, ai, Danilo, o que é isso aqui que ela tá comendo? Nossa, mas ela pode comer isso tudo? Mas como é que funciona? Até quem tá na consultoria, às vezes, quando vai fazer revisão, aí eu vou fazer a revisão da dieta, ela, não, eu já escolhi, Danilo, o que eu quero. Aí pega e manda um monte de fotos das suas refeições, assim, ó. E aí eu não esqueço que tem uma foto que ela é campeã, que são os legumes que você faz no tabuleiro, que você coloca no forno. E também quando você tava comendo a abóbora na airfryer. Todos os dias. Aqui, várias me mandam assim, e ela fala assim, Danilo, eu quero comer isso. Por quê? Aí eu falei assim, mas você gosta? Ela, não, eu gosto, mas como é que ela faz? Eu falei assim, não, ela faz assim, assim, assim. Ela, então eu já vou fazer. Gente, não, é porque eu gosto muito de comer comida, o Danilo sabe disso. Então, se deixar, realmente eu almoço, entre aspas, né, no café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar. Eu amo comer comida. Essa semana até postei a refeição polêmica lá, que tinha arroz, ovo, brócolis, queijo cottage. Se deixar, eu como feijão de manhã e eu almoço mesmo de manhã, se deixar. E eu amo legumes. Então, eu aprendi a fazer legumes da maneira que eu mais amo comer. E todos os dias, as pessoas perguntam, você come isso todos os dias? Coitada da menina, todo dia comer a mesma coisa. Coitada da menina, esse orientador dela, né? Não, gente, eu tenho várias coisas que eu posso comer, várias. Mas eu gosto de comer. E se pudesse, você comia mais, não comia? Comia mais. Eu como as mesmas coisas, porque eu gosto. Aquele tabuleiro de legume, eu faço todo Como é que é esse tabuleiro? Conta pra gente, santo conta pras dia. meninas ali. Gente, eu pico, eu tenho até um videozinho que eu pico a berinjela, abobrinha, tomate e a abóbora, eu faço ela em meia lua fininha, coloco no forno 15 minutinhos na temperatura alta, fica maravilhoso. Joga um pouquinho de azeite, sal, pimenta, eu como todo dia, todo dia. E quando eu viajo, ou quando vem às vezes final de semana que eu como fora, eu sinto tanta saudade de comer isso. Tanta. E tem dia que eu como no almoço e no jantar também. E eu falo, a gente que treinou o nosso paladar, ele fica diferente. Fica. Por exemplo, hoje em dia eu não adiciono quase açúcar em nada. O meu doce, ele tem que ser açúcar por conta da minha intolerância à lactose. Então, por exemplo, eu não posso comer docinho, eu não posso comer brigadeiro, eu não posso comer nada. Quando eu vou em casamento, Marcelo, sabe o que eu faço? Eu vejo os outros comendo e eu sinto... Quando eu vejo os outros comendo, principalmente em casamento, eu falo assim, ai, nossa, eu queria comer um pouquinho, mas eu passo tanto mal que eu falo assim, eu não vou comer. E eu arrumei uma solução. Eu tenho um casamento, por exemplo, hoje. Eu vou lá e compro bala de jujuba e deixo em casa. Aí eu vou pro casamento, aí eu vejo o povo comendo, eu falo assim, pode comer, pode comer. Na hora que chegar em casa, eu vou comer mesmo jujuba, entendeu? E aí eu pego e como. E como é bom que o paladar, ele vai fazendo... E quando você fala que facilita a vida, e o legal é que a gente vai passar por vários pontos, um dos pontos é esse. Eu não sinto falta de açúcar. E eu aprendi a sentir o gosto do alimento. Sim. Ah, eu vou fazer uma limonada? Eu Isso é consigo tomar sem importante. açúcar.
e eu sinto o gosto daquele alimento. A gente gosta muito de cacau e nibs, né? Nó. Até te agradecer, a Marcela, muito bonitinha, trouxe uma sacolinha. Olha só quanto a gente valoriza a alimentação. Ela trouxe uma sacolinha e falou assim: Danilo, tem aqui alguns alimentos que eu gosto de comer, que eu quero compartilhar com você. Os industrializados do bem. Exato. E aí a gente começa a viver essa atmosfera. Eu também sou assim, Marcela. Na hora que eu começo a falar, a Nancy às vezes fala assim. E o povo fala: ai, Danilo, eu tô te alugando. E eu vou empolgando. Porque eu falo assim: gente, vocês não têm ideia o tanto que é gostoso, o tanto que é bom, o tanto que é comer. E essa questão de comer comida, você sabe, né, Marcela? As pessoas hoje em dia, elas comem muito pouquinho. E comer pouquinho. Você vai buscar certos tipos de refeições, certos tipos de combinações. A gente passa, né, depois de daquela dieta restritiva, a gente fala assim: agora a gente vai colocar comida aos pouquinhos e vamos ver até onde seu corpo vai. E você foi uma pessoa que a gente foi colocando comida e seu corpo foi assimilando, foi assimilando. E aí você Nossa. começou a comer em grande quantidade, não foi? Gente, eu lembro assim, um mês para eu casar, eu comia 200 gramas de arroz e uma porção e meia de fruta, que daria, tipo, se eu fosse transformar em melão, né, 450 gramas de melão e 200 gramas de arroz no almoço. E aí, obviamente, eu nem conseguia comer nesse volume todo. A fruta, eu pegava uma fruta que seria uma quantidade menor, tipo uma uva. Mas, gente, eu tava feliz demais. Aí a gente percebe tanto que a gente fica feliz quando a gente tá alimentado, né? E eu continuava secando. Tem um exemplo, Marcela, que eu uso muito. Eu, como orientador, eu falo, né? A gente vive um jogo de entrada e saída. Então, são várias pessoas, eu quero que todo mundo tenha resultado, e eu sempre avalio os cases de sucesso. E a gente fica atento a certas coisas que se repetem. Porque para você é um evento único ser orientada. Para mim, é um evento que ele se repete, mas ele é único por cada experiência de cada pessoa. E eu já comentei isso aqui com você, que é um exemplo que eu sempre utilizo, que a gente sempre conversa, a gente sempre conversa. E eu comecei a perceber uma coisa na nossa conversa. Eu falei: gente, mas isso aqui será que é recorrente? Será que é recorrente? E eu fui lá pegar para poder ver. Você sabe, eu já te contei isso. A palavra que... Eu falei assim, eu fui procurar a palavra feliz na nossa conversa. Você sabe quantas vezes que você falou feliz na nossa conversa? Não. Eu tenho aqui. Mentira. Tenho o celular do pessoal. Olha isso aqui, gente. Eu sou uma pessoa muito observadora, então eu tenho o celular do pessoal da consultoria. Na verdade, esse celular é o novo. O celular que está gravando é o que tem. Marcela, 53 felizes que tem na nossa conversa. Gente, eu sou feliz demais. Muito! E aqui, aí eu fiquei intrigado, porque eu percebi isso com você. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre a palavra feliz. Aí eu falei assim, não, eu falo, gente, o legal da vida é o seguinte, tudo que acontece com frequência tem uma explicação. Por quê? Pode ser até uma explicação de contexto. Eu falo, na psicologia a gente vê muito isso. Eu gosto muito da linha da Ayurveda, porque ela é toda feita de forma observacional, ou seja, lá no passado as pessoas foram organizadas em grupos, existe uma explicação fisiológica, mas ainda nem existia isso, e lá no Oriente, lá eles já conseguiram fazer isso. E aí eu falei assim, pô, feliz. Aí eu comecei a pesquisar, e eu percebi uma coisa. Você sabia que feliz é uma palavra que só se a pessoa realmente está, ela não consegue conter dentro dela, ela tem que colocar para fora. Você nunca vai escutar uma pessoa falar assim, eu estou feliz, se realmente não for verdade. Nunca. Quando a gente fala que a gente está feliz, é porque não cabe dentro da gente. E a gente tem que pegar, e na hora que a gente fala, aí a gente fica ainda mais sorridente, a gente fica mais tranquilo. É isso que acontece. Ai, gente, muito legal saber disso, porque realmente, né, minha vida, eu fui ficando cada vez mais feliz. Eu falo, a Marcela de 2 anos atrás é muito diferente da Marcela hoje. Os felizes foram, com certeza, aumentando ao longo do tempo. Isso é bom demais escutar isso, Marcela. E assim, para a gente poder alcançar esse ponto, eu quero que você me conte, durante essa jornada até a gente chegar, né, porque as pessoas, hoje a gente vive, eu brinco que é uma plenitude. É uma plenitude que torna a nossa vida muito mais fácil. Por quê? Porque a gente tem um corpo que ele retorna tudo que a gente precisa. Entendeu? A gente acorda com energia, a gente vai dormir cansado, mas a gente já fica doido para poder acordar no outro dia cheio de energia. Eu durmo ansiosa para acordar no outro dia e começar meu dia de novo, cheia de energia. E as pessoas, muitas vezes, elas não vivenciam isso. E nesse ponto que foi muito interessante, que é quando começa a colocar comida ali para vocês, basicamente, eu vou te falar, até hoje, se eu tiver três pessoas num universo de mais de 3 mil que realmente comiam o que precisavam, e todas as pessoas que começam a comer mais, a vida muda. Muda a questão energética, muda a questão de treino, e aí uma coisa potencializa a outra. E aí, uma das coisas que eu queria te perguntar é o seguinte, já que hoje a gente vive essa plenitude, qual que foi a maior dificuldade que você teve até você alcançar esse ponto, mesmo com a orientação? Nossa, ai, não sei. Eu acho que
os momentos que eu tive que sair da minha rotina foi onde eu encontrei mais dificuldade, porque é muito fácil quando a gente está tudo girando perfeito, você fazer tudo certinho. Agora, quando você quebra essa rotina, você viaja, é como se a roda fosse interrompida. E aí você tem que gerar um esforço a mais para conseguir fazer com que dê certo. Então, aí entra muito a disciplina. Porque ano passado mesmo, eu andei viajando muito e eu tinha muita vontade de fazer tudo certo. E aí, nesses momentos, você tem que querer muito. Você tem que querer, você tem que gostar. Então, assim, o Danilo sabe, quando eu viajo, assim, eu já chego no hotel, comprando litros e litros e litros de água, porque eu bebo muita água, não dá para ficar com aquelas garrafinhas de frigobar de hotel. Muito bom. E supermercado, muita e muita fruta, fruta na bolsa o tempo inteiro, você não vai me ver. Se eu estiver viajando, pode ter certeza, se abrir minha bolsa, vai ter fruta. Então, eu tenho essas emergências, assim. Os treinos também, às vezes, ficam comprometidos. A gente fica tentando manter uma rotina, mas é tudo mais difícil. O corpo, ele não quer, ele quer ficar numa zona mais de conforto, né? Ele não quer nada que gere tanto estresse para ele, digamos assim, né? Mas, assim, de dificuldade, talvez eu acho que esses momentos que são os momentos mais difíceis, são quando eu quebro a minha rotina. Mas em relação a alimentar, assim, eu tenho muita facilidade. A dieta é muito gostosa, gente. Vocês têm que fazer para saber. Uma coisa legal, olha só. O chato é ter que sair, é o difícil. O difícil é não fazer a dieta. Você sabia que eu fiz essa pergunta para a Bruna? Ela falou a mesma coisa. A mesma coisa. Mentira! E aí eu comentei com ela. Por quê? A habilidade de seguir dieta, na verdade, fazer boas escolhas em viagem é uma habilidade super avançada. A habilidade para você poder entender que você tem que voltar da viagem e voltar imediatamente para sua rotina, senão você vai tomar um atraso muito grande. Essa aí, Marcela, infelizmente, mesmo eu falando na cabeça de vocês, eu vou te falar, até hoje não teve ninguém que não teve que aprender na dor. Nenhuma das meninas. Voltar para a rotina pós-viagem é muito difícil. É difícil até pra gente que gosta da rotina e que tá habituado a fazer tudo certo. Então, às vezes as pessoas acham que pra gente é mais fácil. Elas olham assim, pra ela é mais fácil, ela ama isso. Não, gente, eu não vou treinar todos os dias amando ir treinar todos os dias. Eu volto de viagem, tem vezes que a gente tá com saudade, sim, é verdade. Tem vezes que a gente chega de viagem, já teve vezes eu chegar de viagem, tipo assim, uma sexta, sábado eu tava na academia, porque eu tava com saudade, mas não é sempre. Então, a gente também exerce esforço, também existe esforço da nossa parte. É mais fácil? Mas nem sempre é. E a gente tem que exercer esforço assim como todo mundo. Não é mais difícil para você, né? Isso. E esse fácil é construído, né, Marcela? Eu falo, antes de ser fácil, foi difícil. Foi penoso. Eu brinco que hoje a gente tem uma metodologia que ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque lá no passado, ela foi criada para ser diferente. Ela não foi criada para poder ser orientação. Ela foi criada para poder facilitar a minha vida. Sim. Eu falo, gente, lá no passado, você tem que pensar o seguinte. Às vezes, quando eu faço uma dieta nova, assim, a pessoa vira para mim e fala assim, mas eu vou poder comer de tudo? Aí eu falei assim, vai. Ela assim, mas como? Eu falei assim, olha, há 10 anos atrás, meu questionamento foi, eu quero comer de tudo e por que um alimento, o que ele tem, o que ele não tem, o que eu posso fazer de união para eu poder conseguir usar as coisas. E aí foi o quê? Foi uma busca, porque como eu já conseguia ter um corpo estético, eu falei assim, eu não quero perder o que eu tenho. Então, eu fui testando de pouquinho em pouquinho, eu falei assim, gente, depois de 10 anos testando comigo, tendo vários alunos, na verdade é o contrário. Se a dieta não for gostosa, e tem uma frase que é o meu termômetro, e eu falo assim, ó, se você, com 3 meses, não virar pra mim e falar assim, nossa, nem parece que eu tô seguindo dieta, ou até antes, eu sei que tá errado. Eu sei, eu tenho que sentar com você, e aí eu fui pegando esses problemas, e hoje em dia você sabe, né, Marcela? Eu faço uma dieta, eu coloco 17 opções totais. 4 opções de café da manhã, sendo que dentro das opções tem opção no meio. Aí de jantar eu coloco 7. Eu coloco tudo. Que eu falei assim, você quer saber? Eu vou pegar todas as opções que eu tenho, eu vou colocar tudo. Já é difícil no início para uma pessoa para poder mudar, então eu vou tentar facilitar o trabalho dela ao máximo. E muitas vezes a pessoa que ela identifica, sabe o que ela veio para mim e falou assim, não, Danilo, a minha dieta é ótima. E detalhe, essa pessoa tá martelando. Aí eu falei assim, mas o que está acontecendo então? Aí a pessoa, não, mas é comigo mesmo, é questão de organização, é questão disso. Aí a gente vê, né, que a organização é um fator fundamental para a gente poder conseguir. Fundamental. A mente dita muito, gente. Eu falo, a mente ela te leva tanto para o bom, a fazer aquilo muito bem feito, como também pode destruir a gente, né? Porque
É muito difícil você driblar os desejos, as vontades, a falta da vontade, talvez, de ir fazer e treinar. E tá tudo aqui. Então, às vezes, tem que ir sem vontade mesmo. Tem que comer aquilo. Não vou comer o chocolate. Não vou comer. Pronto. É definir. Começa aqui, na cabeça. Não vou. Não quero. Não quero. Essa troca não é válida para mim. Não compensa. Então, nem sempre vai ser fácil. Mas é isso, faz parte do processo. Uma coisa que me ajuda bastante, que eu falo, né, gente? Olha, é muito legal, por quê? Porque como eu gosto de comer, eu gosto de treinar, eu gosto de ter energia ao longo do dia, eu gosto de viver uma vida assim, as pessoas que hoje em dia me buscam pelo conteúdo criado no Instagram, e eu sempre falei, eu vou criar sempre um conteúdo denso. As pessoas, não, Danilo, mas você tem que criar. Eu falo, não, eu vou criar um conteúdo denso, porque a pessoa, para poder gostar do meu conteúdo, ela já vai ter um grau já de entendimento um pouco maior. E à medida que eu fui fazendo isso, o que eu sempre falo, porque a partir do momento que eu acho alguma coisa boa para mim, eu falo muito isso no grupo, né? Eu falo assim, gente, eu fiz uma coisa que foi boa para mim. Testem que eu acho que vai ser bom. E uma coisa que eu bato muito na tecla que me ajudou muito foi criar as nossas regras, né, Marcela? Sim. Hoje em dia eu tenho regra. Eu tenho regra para poder beber um álcool, eu tenho regra para poder colocar um alimento palatável na minha vida. A gente começa a entender como o corpo funciona, como a mente funciona, a gente começa a educar o nosso corpo e não colocar ele numa situação que vai fazer com que a gente o quê? Erre. Eu falo, quando eu aprendi como funciona essa parte de neuroplasticidade, eu falei assim, gente, olha só, eu não posso fazer tudo que me dá prazer, não. Muito pelo contrário, existem prazeres que eu não posso fazer. Uhum. Justamente por quê? Porque o seu corpo ele tende a repetir o tempo todo o prazer. Então você tem que escolher os prazeres que você tem de acordo com os seus objetivos. Com certeza. Eu acho que, assim, eu tenho também na minha cabeça, assim, não mais que 2. Se eu furei minha dieta nessa refeição, a próxima é refeição correta. Não vou emendar um erro atrás de outro. Não empilha erros, né? Não empilhe erros, gente, pelo amor de Deus. Porque a tendência é você entrar num ciclo realmente que depois é muito difícil de sair. É uma corrente, né, Marcelo? Eu falo que se uma ação sua é correta, e quando eu falo correta, gente, pode ser furar a dieta, a gente tem furo da dieta. Se uma ação sua está dentro, então, das suas regras, a tendência da próxima ação estar dentro das regras é muito maior. Com certeza. E, de forma análoga, então, o inverso ele é verdadeiro. Se você tem uma ação que ela é incorreta, você terá que ter um esforço para que a próxima ação seja correta. É aí que eu te falo, é aí que as pessoas elas quebram no meio. É aí que escorrega. Então, gente, toda vez que você errar, você tem que pensar o seguinte, essa aqui é a lei básica. Eu falo, né? A boa seguidora de dieta erra. O erro é inerente à questão. No longo prazo, a gente aprende a aprender com os erros pra gente não errar e se colocar naquela situação novamente. Mas a gente volta pra dieta. Volto pra dieta. Eu tenho dificuldade de errar, né? O Danilo sabe disso. Aí tem. Eu sofro pra errar, gente. É bem difícil. Eu chego aqui em Belo Horizonte, por exemplo, encontrei com uma amiga minha também que adora comer essas coisas que a gente come saudável. Eu queria ir num restaurante que eu pudesse comer um espaguete de abobrinha, uma abóbora assada. Era isso que eu queria comer, um arroz de couve-flor. O povo fala assim, gente, menina maluca, você só pensa em dieta. Não, gente, eu não penso só em dieta, é porque eu acho isso gostoso. Eu aprendi também. a amar isso. Eu gosto de comer também em outros restaurantes e tudo mais. Mas, assim, eu tenho dificuldade de errar, de verdade, eu tenho dificuldade. Às vezes o Danilo fala assim, refeição livre. Uma vez eu até gravei um áudio, né, porque você me pediu para as alunas, para falar, e eu falei que por muito tempo, né, eu não fazia refeição livre. E aí depois as meninas falaram assim, ai, meu Deus, eu faço refeição livre. Eu falo, gente, é para fazer refeição livre. Escutem o Danilo. É para fazer refeição livre. Ele briga comigo, ele fala que eu tenho que fazer refeição livre. Você sabe que esse áudio seu, a gente tem um grupo, né, das alunas que são veteranas, porque à medida que a gente vai evoluindo, eu percebi que no mundo nosso físico, não existe tantas pessoas que estão fazendo o que a gente está fazendo. Na verdade, quando vocês chegam nesse ponto, não existe quase ninguém que está cultivando um certo princípio, que está estabelecendo uma boa relação com a comida, está vendo e vivenciando o tanto que a comida bem organizada na quantidade certa, da maneira correta, fazendo um refinamento do que a gente gosta no longo prazo, deixa uma dieta muito mais gostosa. Então eu vou organizando a vida das meninas para elas poderem entender que elas não são um ET. Entendeu? E assim, é muito legal, até porque com relação a isso, que deu ter dificuldade de fazer refeições livres, porque eu gosto muito da minha dieta, eu gosto muito das coisas que eu como, foi quando você chegou com uma ideia, falou assim, então, Marcelo, é o seguinte, come mais arroz, aumente sua quantidade de arroz, aumente sua quantidade de proteína. Nossa, isso é bom demais. Aí eu falei, gente, agora eu gostei de fazer refeição livre, porque aí agora eu vou comer mais daquilo que eu amo comer.
essa é a refeição livre que eu gosto de fazer. E olha só como é que é interessante, Marcela. Hoje em dia eu vivo isso que você vive. Você chegou nesse patamar antes de mim. Ou seja, eu comecei a te orientar. Tem 2 anos que eu te oriento. Tem muitos anos que eu sigo dieta. Muitos anos, muitos anos, muitos anos. Mas são períodos com referências e influências de forma diferente. Então hoje eu falo que a gente está no mesmo ponto. Eu comecei igual você teve o entendimento que você não queria fazer refeição livre. Eu fui o contrário. Eu fazia minha refeição livre, mas eu comecei a me sentir não tão bem. Não tão bem, não tão bem. Que eu falei assim, gente, mas eu não tô gostando mais de ir lá e comer esse hambúrguer que tava tão gostoso, eu tô me sentindo pesado. Eu não tô gostando de comer algumas coisas. E eu falei assim, você quer saber? Eu vou aprender a fazer, porque a gente come muito bem, né, Marcela? Isso é muito importante ser falado, gente. Quando você começa a valorizar a comida, você começa a comer muito melhor. Muito melhor. E aí eu falei pra Nancy, Nancy, vamos fazer o seguinte... O que você gosta de comer? A gente anotou. E o legal é isso porque a gente vive tudo junto. Então a gente anotou o que a gente gostava de comer. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente comer isso fora, por exemplo, vamos fazer isso agora. E começou pela farofa. Por quê? A Nancy gosta de fazer uma farofa, então quando você gosta de fazer, você procura meios de fazer isso mais gostoso. Exatamente. E aí a gente saiu para um lugar muito bom, conceituado, a carne era gostosa, o arroz estava ótimo, mas a farofa não estava boa. Aí eu falei com a Nancy, não, linda, você nunca vai encontrar essa farofa que você faz em casa em nenhum lugar. É a farofa que a minha mãe faz e que ela faz. Eu falei, não tem como, porque em nenhum lugar, se você for colocar essa farofa, ninguém vai pagar caro numa farofa, não, porque usa ingredientes caros. Aí eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar uma picanha, a gente faz em casa, a gente faz o que a gente ia comer lá em casa. Marcela, essa foi a primeira vez que a gente fez. A gente chegou à conclusão, eu falei assim, gente, eu nunca comeria essa comida em nenhum lugar. Porque a carne estava do jeito que a gente queria, como a gente sabe fazer as coisas. Sim. E a gente falou assim, nossa, então peraí, vamos aprender a fazer um hambúrguer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Hoje em dia, a gente sai para poder comer comida japonesa. E tem alguns restaurantes que tem comidas que a gente não consegue replicar em casa que a gente sai. Mas o resto, eu prefiro muito mais. Por exemplo, eu gosto de estrogonofe. Eu quero fazer o meu estrogonofe com a minha batata, com o meu arroz e colocar isso em quantidade, colocar 2 frutas de sobremesa. E de vez em quando trocar a fruta por uma pipoca da mais pura. Exatamente. E pronto. E a gente fica muito feliz, né? Quando eu faço, às vezes, um prato, assim, um pratão de comida. Uma vez eu postei até uma abóbora, eu coloquei, assim, quando eu escrevi, eu comeria isso em quantidades mais absurdas do que eu já como. É isso, quando a gente gosta de comer a nossa própria comida, a refeição livre é isso. Eu quero comer isso em quantidades absurdas dessa comida. E é um livramento, né? Uma coisa que é interessante que vocês podem fazer é isso. Primeiro, quando algo não é tão recorrente na sua vida, você começa a dar mais valor. Tem um sentimento que, quando eu falar para as meninas, eu falo assim, gente, olha só, a dieta tá gostosa. Todos os sabores você tem ali dentro da sua dieta em quantidades que elas são... não menores nem maiores, mas o tanto que você precisa. Então, isso é uma coisa muito boa. E aí, o que eu falei com o pessoal? Eu falei assim, olha, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar e organizar a alimentação de vocês para vocês poderem escolher e encaixar 2 refeições livres. E sempre quando eu falo isso, Marcela, aí o pessoal começa, o que eu vou comer no final de semana? Já planeja uma semana antes. E aí, existe um sentimento que ele é muito louco, que é o seguinte, às vezes acontece da pessoa pegar e falar assim, eu comi tal coisa... mas nem foi bom, que arrependimento. A pessoa começa a dar valor, ela começa a pensar onde que ela vai, o que ela vai comer, para ela poder sempre comer bem. A gente pensa, às vezes a gente come alguma coisa e fala assim, nossa, eu não acredito que eu queimei ficha com isso, meu Deus, não acredito, não valeu a pena. É muito ruim, a gente passa a dar valor porque esse sentimento é muito ruim. Você comer uma coisa e fala assim, não valeu a pena. Ainda mais quando causa algum desconforto no corpo, né? Eu acho que a partir do momento também que a gente passa a se alimentar muito bem e o nosso corpo passa a atuar no seu melhor estado fisiológico, digamos assim, quando a gente come algo que não cai bem, o corpo reage muito forte. E aí você fala assim, gente, não vale a pena. Eu não quero ter esse estufamento, esse mal-estar, essa sensação de pesado. Isso também vai fazendo a gente evitar certas escolhas. Eu não sei dizer qual foi a última vez que eu comi fritura na minha vida. Não sei dizer. Eu não sinto falta. Se me perguntar, não sei dizer, não sinto falta, me faz muito mal. Não quero. Sabe o que eu faço? Quando eu tenho vontade, eu descobri, porque tem alguns alimentos que eles são característicos, eu acho que eu tenho uma memória afetiva. E assim, isso. Como eu tenho uma gama de alimentos que eu mais gosto, que foi me retirado, é algo agressivo. Porque perante uma má metabolização minha de algumas coisas, eu não posso mais comer. Então eu não posso comer nenhum derivado. Eu amava queijo, amava. A refeição que eu mais gostava, Marcelo, sabe o que é? Eu pegava um monte de queijo e jogava na frigideira, aí eu trocava a gema por mais queijo e jogava clara por cima e fazia um omelete eu te juro, um
omelete de clara com queijo, porque eu podia sentir o gosto mais de queijo, colocava um orégano e fazia misto. Aham. Esse foi o meu café da manhã durante muito tempo mesmo. E à medida que foi me tirado isso, aí tem uma coisa que eu gostava de comer que eu não comia fora de casa porque eu passava mal. E aí sabe o que eu comecei a fazer? Aí eu tive a curiosidade, porque eu gosto de bife milanesa. Eu falei assim, gente, e se eu pegar um óleo novo, um azeite, fizer em casa, quanto que vai estar puxando desse óleo? E é diferente, porque quando você come em algum lugar, por que a fritura geralmente faz mal? Faz mal porque aquilo ali é um óleo vegetal que está sendo fritado, um em cima do outro. Ele não vai fritar uma vez e jogar fora, não, é comercial. Então pega um óleo vegetal e vai, na verdade, ele nem se bobear nem troca. Por quê? Porque vai acabando, só fica a borra no final, ele pega e troca. E aí sabe o que eu fiz? Eu peguei e fiz em casa. A Marcelene, que é a nossa cozinheira, ela faz um bife à milanesa bonitão. Ela pega e faz, coloca só uma camadinha só de óleo, ele não fica submerso, Sim. e coloca, espirra pra tudo quanto é lado. Tanto que a gente tem uma área aqui afora, que é onde ela cozinha. Mas, Marcela, desse jeito fica gostoso. E sabe o que eu fiz? Eu fui pesquisar para ver quanto de óleo puxava, porque para poder até mesmo entender, né? Não é tanto assim e cabe na dieta. Entendeu? É bom. E aí ficou muito legal. Tem 2 pontos, tá? A Nancy gosta muito de arancine, que é aquele risoto que ele é frito. A gente faz de vez em quando, e o bife à milanesa a gente faz. E, por exemplo, tilápia a gente faz de vez em quando, mas é de vez em quando, ou seja, entra um dia da semana. E hoje em dia o que acontece é isso, a gente não sente falta. As pessoas não vão entender isso. Não vão. Não vão. E essa questão de escolher, olha só como é que é interessante, gente, esse estado de felicidade que eu quero sempre usar aqui, esse exemplo nosso, Marcela, para as pessoas poderem entender. Observe o seguinte, a frase, nossa, não valeu a pena comer isso. Porque existem muitas coisas que você gosta, mas tem coisa que você gosta muito mais que você não sabe. Quando a gente limitou para 2 refeições, a gente fala o seguinte, isso aqui eu gosto mais que isso. Nossa, isso aqui não valeu a pena feito dessa maneira. Quando eu comi nesse lugar, peraí, deixa eu achar outro. No final das contas, você acha o que você gosta, no lugar que você gosta. Se você ainda consegue fazer isso em casa mais gostoso, você acaba optando por essa opção. No final das contas, você tem muito mais prazer do que aquela pessoa que está comendo de forma aleatória. Com certeza. A pessoa que come de forma aleatória, às vezes ela nem sente mais o sabor daquilo que ela está comendo. É meio que no... Vai comendo. Não, ela não tem mais... A gente aprende a dar valor à comida, ao que a gente está comendo. A sentir sabores, as sensações. Igual você falou aí, hoje, realmente, minhas refeições livres, eu prefiro fazer com a comida da minha própria dieta. E quando eu quero algo que foge, geralmente é porque eu tenho memória afetiva. Memória afetiva daquilo. Não é por... coisas assim, um hambúrguer, uma pizza, eu não tenho isso com esses alimentos muito que são considerados, né, uma porcaria, digamos assim. Mas eu tenho essa coisa com a comida afetiva, daquilo que me traz recordações de quando eu era criança. Eu aprendi muito, Marcela, sabe o que? Eu falo, a memória afetiva está ligada ao sabor. E aí eu comecei a me questionar, eu falei assim, então se é o sabor, por exemplo, eu tentava descobrir o porquê que eu gostava tanto de chips. E aí a gente vai estudando essa questão de memória afetiva, é claro, porque quando eu era criança eu usava o dinheiro que meu pai me dava para poder comprar lanche, e comprava chips e comia chips. Era aquela, não esqueça aquela época daqueles Tazos. A gente é velho, gente, eu sou velho, a Marcela é jovem. Mas eu lembro dessa época do Tazo, eu era bem novinha. Eu te juro, eu comprava, e detalhe, tinha que comprar, olha como é que é importante a gente entender que o mundo comercial, às vezes, o quê? Implanta dentro da gente algo que a gente vai perder só lá na frente. Não esqueça, Marcela, para poder ter o tazo grande, tinha que comprar o saco grande de chips. Eu deixava de comer um dia para no outro dia ter o dinheiro e comprava o saco grande. Só que na hora que você compra o saco grande, você come ele inteiro. O saco grande Eu passei um ano comendo chips, tipo assim, 3 vezes na semana. E aí o que acontece? Isso veio junto comigo. E vou te falar, hoje em dia, eu fui limitando, eu fui criando regra. Eu falei... Eu comia, tipo assim, ainda assim, adulto, 3 vezes na semana. Aí eu falei assim, não, eu quero diminuir. Por quê? Porque eu não gosto de ser escravo de nenhum alimento. Aí eu falei assim, eu vou diminuir total. Não conseguia. Aí eu falei, então tá bom, eu vou diminuir para 2. Beleza. Aí eu criei um evento. Eu falei assim, olha, então tá. Eu vou comer só quando... Eu não esqueço. Quando eu for pro supermercado, a Nancy me xingava. Você tá com a mão suja? Eu falei, então tá bom. Eu vou lavar a mão, eu não vou tocar em nada. Na hora de chegar no supermercado, eu vou comer lá dentro. Eu não vou trazer para dentro da minha casa. Fiz isso, Marcela, durante mais de 2 anos. E detalhe, eu chegava assim, você vai no supermercado, Nancy? Ela, vou. Falei, eu vou com você. Ela, não precisa não. Eu falei, não, eu vou. Porque eu pensava nos chips. Então, eu criei uma estratégia e mesmo assim, ainda comia uma vez na semana.
E aí até um momento que eu estava fazendo dieta, né? Quando a gente está fazendo dieta para restrição, mais no final da restritiva, que a gente está olhando pro espelho e vê o melhor corpo da nossa vida, a gente não quer mais furar a dieta, tá? Ok. É um sentimento único. É o que eu quero que você imagine. Fecha o olho e imagine o seguinte: se você nunca sentiu isso, é bom explicar. Marcela já viu isso várias vezes, é o nosso good run. É quando você está seguindo dieta e treinando, você já teve várias vezes o melhor corpo da sua vida e de repente você acorda um dia, aí você passa em frente ao espelho e você volta. Aí você fala assim, não, peraí, tá diferente. Tá diferente. Aí você vê e fala assim, gente, eu tô com o melhor corpo que eu já tive. E detalhe, com o melhor corpo que já tive, com uma dieta em mãos que tem possibilidade de melhorar, se você se empenhar. Nesse ponto, gente, você não quer furar dieta com nada. E foi nesse ponto, Marcelo, que eu não tinha, eu gosto de chips, gostava, mas eu não queria mais ele. E depois de ter passado por esse período, e aí nesse período eu testo muita coisa, e foi um período longo, eu fiquei 4 meses nesse período para poder testar novas estratégias. Aí eu falei assim, gente, tem 4 meses que eu não como esses chips, eu não vou comer de novo. E eu vou te falar, foi difícil sabendo que eu poderia comer ou não comer. Hoje em dia eu não como, eu gosto, mas eu não como e eu não quero mais na minha vida. É. Entendeu? E assim, é muito interessante isso, porque para eu poder vencer uma memória afetiva, e às vezes a pessoa fala, ai, Danilo, que besteira os chips. Não, eu tenho controle sobre tudo, eu não vou ter sobre um chips. Exatamente. Mas o que? Eu encontrei qual que foi a razão, eu tive que encontrar qual que foi o porquê, eu aprendi muito isso com a Nancy, né, que é minha esposa, que ela é psicóloga, e ela me ensina muita coisa, e aí eu fui entender, eu falei, que aí eu vou fazendo a simulação, né? Aquela pessoa que tem um trauma, ela tem que entender qual foi esse trauma, compreender, raciocinar, pegar para depois se livrar. E foi isso que eu fiz com os chips, até mesmo um pouquinho de forma intuitiva depois, e funcionou. E hoje em dia, falo aqui dos chips, lembro do sabor, eu ainda gosto, mas eu não permito mais uma vez que eu já tirei da minha vida. Todo mundo acho que tem, assim, com algum alimento que não gente que seja tem saudável, né? Assim, tem gente que tem com vários. Eu tenho também, tem gente que eu amo comer coisas saudáveis, comida, mas eu também tenho essas tranqueirazinhas, assim, que eu gosto de comer. Lá na minha cidade mesmo tem uma pipoca doce, que é de milho de canjica com açúcar. É tipo assim, aquilo ali é uma coisa que eu não posso ter na minha casa. Tipo aquela zaritana? É tipo aritana, Mas você só que sabe- na minha cidade é clique. Mas você sabe que... Você sabe como é que faz essa pipoca? Não. É o milho sob pressão, ele não é frito. Então, é o milho... Teoricamente nem é tão ruim assim, Não. né? Então, por exemplo, o que você pode fazer? Eu gosto, né? Eu gosto desse sabor. E aí, quando eu comecei, eu pesquiso tudo, gente. Eu sou louco da tabela nutricional, eu pesquiso tudo. E eu pesquiso como é que foi feito também. Por quê? Porque eu quero saber o método de cocção, eu quero saber tudo. E aí, eu fui pesquisar essa pipoquinha, aí eu percebi que... Aí eu gosto de sentir os sabores. Tem o ocoche, você já comeu? Já, por causa de você. Isso, Eu tive que é o arroz eu tive que comprar caramelizado. pelo Mercado Livre para experimentar, de tanto você E falar. gostou? Gostei, muito bom. Então, e detalhe, dá pra gente poder encaixar numa dieta justamente ali, isso é que é legal, dá pra você poder encaixar de tudo na quantidade correta. Na quantidade correta. Mas só que aí que entra a parte daqueles que a gente não consegue comer a quantidade correta. Sim. Que é o caso da pipoquinha de milho de canjica. Eu tenho, igual pipoca da Mais Pura. Eu não abro um pacote de 100 gramas. Porque se eu abrir um Vai pacote comer de 100 todo. gramas, eu vou comer o pacote de 100 gramas. A pessoa que abre um pacote de 100 gramas e come todo sabe quem que é, né? Quem? Nancy. Aí eu falei, ô linda. E o detalhe, A Nancy pode, a Nancy pode. quando ela vai abrir o pacote, a gente brinca que a gente tem um negócio entre nós dois assim, você quer dividir uma pipoca comigo? Por quê? Porque a gente quer abrir o de 100 e a gente sabe que a gente vai comer tudo. Aí de vez em quando, ela abre e na hora que eu vejo, ela tá terminando o pacote assim. Eu falei, ô linda, você comeu tudo? Ela, ai, tava tão gostoso. Eu falei, nossa, você nem me chamou pra comer. Ela, não, mas tem outro aqui, pode comer esse aqui. É o famoso alimento que não foi feito pra gente comer em pequenas quantidades. Sim. Não foi feito pra comer em pequenas quantidades. Então é melhor ter um pacotinho pequeno. Isso. Ou então criar regra. Eu falo. Ou então criar dividir. regra. Você fala Ou assim, chama o dividir. Cássio. Cássio, olha aqui, uma pipoca. Ou então pega a balancinha, já pesa a sua quantidade, guarda o resto pra não correr o risco. É isso mesmo. E uma coisa, Marcela, que você comentou, então olha só como é que é interessante. A gente começa a estabelecer uma relação com a comida muito boa. Sim. A gente não só estabelecer, a gente começa a entender o que a gente mantém, o que a gente não mantém. E no longo prazo, por isso que fica fácil. Por quê? Porque tá tudo de forma muito natural, tá tudo de forma muito tranquila, seguir. Volta até o ponto, você começa a valorizar muito mais aquilo que te dá mais prazer. E voltando, eu até lembrei um ponto que você falou das frutas e falou de viagem, que eu queria ter falado, que um dos pontos que a gente sempre fala, né? Viajou, compra água. Todo restaurante agora que eu vou, antes de comer, eu peço uma salada, porque eu sei que vai faltar. E, Marcelo, da última vez que a gente foi para o Rio,
A gente, na hora de comprar água, eu falei que a Nancy, eu vou comprar fruta. A Nancy, mas fruta? Eu falei, não, eu vou comprar porque eu sei que eu vou sentir muita falta. Aí eu comprei um monte de fruta. Aí passou o primeiro dia, não teve oportunidade de comer. Aí no segundo dia, Nancy, você tem que comer suas frutas. Por quê? Porque tá cheio de fruta aí. Aí eu falei, não, eu vou comer hoje. Aí eu não esqueço, Marcelo, eu fiz assim, ó. Eu falei, não, hoje eu vou comer. Aí o café da manhã, eu gosto de tomar um café da manhã bem reforçado. A gente tomou o café da manhã, tava na praia, fomos pra praia. E à tardezinha eu falei assim, agora eu vou comer minhas frutas. Aí eu fui colocando. Aí deram umas 8 porções de frutas. Aí eu fiz um banquete de fruta. E eu falei assim, eu mostrei no grupo, eu falei, gente, eu tô testando uma estratégia nova aqui em viagem. Como eu tinha que comer todas as frutas, e a Nancy viu, ela falou assim, a gente não vai levar fruta na mala, você pode comer tudo. Aí eu falei, não, eu vou comer tudo. Eu fiz o banquete de frutas, Marcelo. Eu fiz uma refeição, e eu lembro que foi no meio da viagem, no terceiro dia, e aquilo me fez tão bem, que eu falei assim, gente, olha só, a gente começa, um ponto que eu falei sobre isso, a gente começa a descobrir algumas rotinas pela falta, até mesmo pela necessidade, que a gente fala assim, nossa, isso aqui faz muito bem pra mim. Com certeza. E a gente vai escolhendo caminhos que fazem com que a gente descubra coisas que a gente nem sabia que gostava. E eu te falo uma coisa, tá, Marcela? Essa questão de entender, então, de memória afetiva, entender que a memória afetiva está relacionada por uma situação, mas que isso ainda te faz bem. Olha só que loucura. Comer chips pra mim era algo que ainda me dá prazer. Aí sabe o que eu parei pra pensar? Eu falei assim, e se eu conseguisse o sabor característico? Porque como eu tive a intolerância, você começa a perceber que existe um range. Não é aquele determinado sabor. Se você chegar próximo daquele sabor, você consegue ter a memória afetiva. Aí sabe o que eu fui? Aí eu descubro as coisas, sabendo que eu tenho esse entendimento, beleza, ele estava ali enraizado, estava lá na minha cabeça. E aí eu gosto muito de viajar e começar a ver os alimentos e começar a experimentar os alimentos. E aí teve uma viagem que eu fiz, que aqui eu não acho, que foi biscoito de milho. E eu falei assim, gente, um biscoito de milho. E na hora que eu coloquei na boca, eu falei, gente, a textura parece do chips. É igual do chips. A textura, o barulho que faz na boca. Acho que você postou Postei. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, peraí, então o chips ele tem, beleza, ele tem mais sódio, ele tem isso. Eu falei assim, eu vou pegar Fondor. Aí eu peguei um pouquinho de Fondor, coloquei nele e comi. Ó, Marcelo, o sentimento foi igual. Foi igual. Aí eu falei assim, eu não posso estar doido, porque às vezes a gente pensa que a gente tá doido. Aí eu falei assim, será que eu tô doido com isso e tal? Aí eu fui lá e perguntei, coloquei no grupo. Eu falei assim, com certeza eu vou colocar aqui, quem gosta de chips vai me mandar uma mensagem. Não deu outra. Uma pessoa pegou e já me mandou, Danilo, como é que funciona isso? Aí eu falei assim, esse negócio é fantástico, faz isso, isso, isso. Aí eu falo com a pessoa, eu não sei se eu tô doido, faz e me conta. Marcela, passa. Aí essa pessoa também não conseguiu encontrar na cidade dela, pediu pela Amazon, chegou, fez, mandou uma mensagem, Danilo, eu tô feita. Isso aqui eu posso comer e é perfeito para mim. Então, olha só o que é o legal. O legal é a gente começar a entender o que dá prazer, o que a gente pode fazer na alimentação para buscar aquele sabor relativo, como você vai encaixar isso na sua rotina, porque no final das contas, tudo é neuroquímico. Sim. Então, você manipulou o ambiente, manipulou os alimentos para você poder comer e sentir os sabores que você gosta. Exatamente. Eu falo assim, hoje em dia mesmo, nós vamos testando novas coisas. Eu pego, outro dia fui fazer um sorvete de fruta. E aí eu entrei na vibe do sorvete de fruta. Eu até hoje não consegui fazer. E aí agora eu como sorvete de morango, sorvete de banana, mas é a fruta batida. Às vezes você joga ali, tipo, um whey para dar um saborzinho um pouco mais adocicado, mudar um pouco a textura. E fica tão gostoso. Você já viu aquela máquina? Você pega um sorvete, depois pega, quando o seu paladar adaptar, esse sorvete de fruta, uma coisa gostosa, você tenta comer um sorvete lotado de gordura hidrogenada para ver se você vai conseguir. Você vai achar horrível. Você só vai sentir gosto de gordura hidrogenada. Eu falo, né? A vida me impulsionou a viver certas experiências. Então, por exemplo, eu amo aquele sorvete de maracujá que vende no bar de Delate. Eu amo ele. Eu nunca provei de maracujá. Ele é fantástico, é o melhor de todos. E detalhe, o de morango do Bate não é tão bom, aí do Migarba, o de morango é fantástico. É. Entendeu? E aí eu tenho uma máquina, Marcela, que a Nancy que me proibiu, que ela falou assim, Dani, na nossa cozinha não cabe mais nenhum equipamento. Não cabe mais nada. Quando eu comprei a máquina de waffle, eu usei a máquina de waffle 2 vezes, porque eu gosto de comer comida. Ela, você já comprou essa máquina de waffle que está ocupando espaço? Não cabe mais nada aqui. Tem uma máquina, Marcela, ela é grandona, assim, onde fazer sorvete.
que até a Cibele, a aluna, comprou, e as meninas lá dos Estados Unidos compram direto. É a Ninja? É a Ninja. Ah, eu já vi essa máquina, eu Aqui, sou doida com essa máquina. não, Diz que a textura fica perfeita. perfeita, que dá pra você fazer sorvete de tudo. Eu já falei com a Nossa. Nancy, falei, Nancy, você sabe qual que vai ser a nossa próxima aquisição. Eu falei com ela, e eu gosto de colocar as metas, A né? última vez que eu viajei, meu sonho era trazer dentro da mala essa Uai, máquina. teve uma aluna minha que trouxe, ela é gigante, ela pegou, Ela é ela chama Rafa, grande. ela pegou e falou assim, eu trouxe de lá e pronto. Ela faz todo dia. E pra quem toma whey, fica perfeito, tá? Coloca bebida vegetal com whey, com qualquer sabor de fruta, fica com a textura de sorvete, eu já tô falando aqui, ó, nesse episódio, porque logo, logo estarei comprando essa máquina. Estará fabricando sorvetes. Sorvete, se bobear, vou vender sorvete pra todo mundo. Mas isso é uma coisa legal, porque vou juntar duas coisas. Ó, a textura do sorvete, olha lá, o sensorial. O sensorial, junto com a fruta que a gente já gosta bastante, e quem sabe aí é uma bela experiência. Eu tô na fase do sorvete. Você acredita que eu substituí, por exemplo, o chocolate? O chocolate, teve um dia que eu não como chocolate direto. Aí, de vez em quando, me dá muita vontade. Aí eu crio uma regra. Qual que é a minha regra? Quando eu quero comer chocolate, eu vou comprar uma daquela barra de Talentos de 75 gramas. Eu vou dividir ela em duas. Metade eu vou comer no sábado, metade no domingo. De forma que eu vou comer isso com duas frutas, vai ser minha refeição da parte da tarde. Olha só, criei minha regra. Sim. Eu não... Quando eu crio uma regra, Tenha gente... sempre um plano. Sempre. Quando eu crio uma regra, eu não furo a minha regra. E até criar a regra, a gente tem que testar a rotina. E aí eu fazia isso, aí eu comecei a perceber que quando eu fazia isso, na segunda-feira eu ficava incomodado. Me dava mais vontade de comer chocolate, e na terça mais chocolate. Aí eu compreendi o seguinte, falei, então tá, essa regra eu tenho que compreender que quando eu fizer isso, eu vou ficar os próximos 6 dias com vontade de comer chocolate. Por quê? Porque, é claro, eu falo, você tem que ir pra guerra, mas aceitar que você pode ser bombardeado. Aí eu comecei a ver e eu comecei a falar assim, não, gente, esse sentimento de 5 dias com vontade de comer chocolate, o prazer que eu tenho comendo chocolate 2 dias não compensa. E veio uma história na minha cabeça que é o seguinte, eu jogava pôquer uma época e comecei a me dar bem com pôquer online e teve um evento que fez eu parar de jogar. Teve um mês que eu tinha ganhado, eu tinha 19 anos, teve um mês que eu tinha ganhado tipo uns 10 mil reais na época, isso, gente, há 20 anos atrás. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Que, claro, não saquei nada e falei assim, nossa, agora eu vou ficar rico. No outro mês, Marcela, eu perdi 10. Mas a tristeza que eu tive quando eu perdi 10 foi muito maior. E é isso que aconteceu com o chocolate. Aí sabe o que eu fiz? Tirei o chocolate da minha vida. E, naturalmente, um dia eu fui para tomar sorvete, peguei o de maracujá e tem um que é de chocolate, quase 90% que eu posso tomar. Você acredita que eu substituí hoje em dia o meu doce? Eu vou lá, eu tenho a minha regra, eu não pego o máximo, eu pego o grande, tomo meu sorvete uma vez no final de semana e pronto. E matou minha vontade. Eu não tenho vontade de ir lá e comer de novo. Mas nós vamos criando essas regras, né? E a gente vai se adaptando a elas e vendo que funciona bem daquela maneira. E depois que passa a funcionar bem, você quer fazer daquele jeito. Exato, isso é muito bom. E um ponto, Marcela, que eu queria te perguntar. Hoje em dia, as pessoas elas te pegam como referência. E pra gente, para poder dar dica pros outros, sabendo que pra gente é muito fácil, eu queria que você desse uma dica para aquela pessoa que está começando, para aquela pessoa. E lembra, né, a gente conversou aqui antes da nossa conversa que para poder dar dica para os outros, a gente tem que mudar o nosso referencial. A gente tem que colocar o referencial na pessoa. Eu queria que você fizesse uma reflexão, porque tem muita gente que inicia o planejamento, que inicia os projetos, o projeto Pontos de Partida, o projeto de liberdade nutricional, justamente porque viram você, viram sua rotina, viram seu corpo, viram seu resultado, viram... À medida que eu falo, eu tenho uns relatos seus, aquele antes e depois, eu faço no mundo interno nosso aqui, sempre antes e depois, mas eu mostro por trás do antes e depois. E você deu uma aula naquele antes e depois, e sempre que eu mando, as pessoas, elas falam, nossa, eu queria conhecer ela. Olha que engraçado. Eu falei assim, pode mandar mensagem para ela, ela é super receptível. Pode mandar, gente. E aí eu queria que você desse uma mensagem para essas pessoas que estão começando a vida, que a gente sim espera que elas cheguem nesse estado de ser tudo fácil. Uma mensagem para elas, como se diz, se você pudesse dar uma mensagem para você lá atrás, qual que seria? Assim, quem quiser mandar mensagem, pode mandar mesmo, gente. É um prazer poder ajudar. Eu fico muito feliz com isso. Quando o Danilo me falou, lembro pela primeira vez, você já é referência para algumas pessoas. Algumas pessoas mandam fotos suas. Eu falo, você tá doido, Danilo? Como assim eu sou referência? Mas eu acho que, assim, o que eu diria para vocês de uma dica e que eu talvez gostaria de ter ouvido lá atrás, tenham paciência no processo e aprendam a gostar, sejam constantes, porque a partir do momento também que você ama aquilo que você faz, você não vê mais
dificuldade em levar aquilo adiante. E aquilo vai se tornando cada vez mais fácil. Todo início é difícil, mudar hábitos é difícil, quebrar a rotina que é adaptada de uma forma é difícil. Mas tenham constância, força de vontade, não vai cair do céu. A gente precisa se dedicar, precisa se esforçar. E aos poucos nós vamos criando uma resiliência para se adaptar mesmo ao novo estilo de vida. E o resultado vem, ele vem sim. Se você fizer bem feito, e tenha sempre em mente, fazer bem feito significa que os seus resultados virão na proporção do seu esforço. Eu gostei muito do que você falou, Marcela. Você falou assim, olha, se eu fizer 100%, eu vou vir 100%. Exatamente. Se eu fizer 80%, eu vou vir 80%. Então, quanto você quer de resultado? Quanto você está disposto a pagar pelo que você quer ter? Uma coisa, Marcela, que eu quero compartilhar com você, essa questão, o tanto que é importante a gente escolher as boas referências. E tem um caso que ele exemplifica muito bem isso. Eu tenho dois, na verdade, que me vem à mente aqui, que você foi uma pessoa que desde o início a gente teve uma confiança muito grande, a gente teve uma boa relação, eu acho que por todo aquele curso que a gente fez e você ficava sempre até o final da aula, e pra gente que está dando aula, era muito importante para mim e a gente conversava, então a gente tem uma relação muito boa desde o início. E desde o início você fez uma coisa que eu parei para pensar, você falou assim, Danilo, o que você falar eu vou fazer. E sempre foi assim. Ou seja, claro, eu te explicava o porquê, mas você às vezes perguntava, isso é o melhor pra mim? Eu falei assim, isso é o melhor pra você. E você pegava e fazia. Confia. E dava certo. E tem Confia. O quê? A referência. A Marcela me indicou pra AXA. E a AXA, ela teve o mesmo comportamento que você. E aí depois ela me contou, ela falou assim, não, a Marcela falou assim comigo. Olha, Axa, pegue e faz o que ele falar, que vai dar tudo certo. Eu sempre falo, fecha o olho e vai. Só vai, confia. Eu sei que parece que não vai dar certo, mas dá certo. Não, e outra coisa, gente, aí eu com a Marcela, com a Axa, né, e aí essa questão da referência, a Axa, ela veio com a sua referência e com a postura sua para a consultoria. Tanto que ela alavancou o resultado, alavancou. E hoje em dia você vê, ela come em quantidade, ela mantém o corpo. Ela tá até viajando, eu conversei com ela hoje, que eu brinquei que ela transpira bastante quando ela tá treinando. E toda vez que eu tô treinando, que a gente comunica no grupo, eu até brinquei, eu tava transpirando, eu falei assim, gente, tem uma Axa dentro de mim. E aí ela pegou e me mandou mensagem, ela assim, mandou com uma foto de macarrão, ela, ai Danilo, será que eu vou sobreviver pós-Itália? Eu falei, curte a sua vida, porque o que a gente construiu, ele está o quê? Enraizado já dentro de você e pode ter certeza que na hora que você chegar, a gente vai fazer todo o processo corretivo. Então, assim, escolham as referências, gente. Eu tenho esse caso para poder falar e tem outro caso, por exemplo. Quando eu comecei a estudar, Marcela, eu comecei a estudar a parte de nutrição com influência o quê? Dá uma introdução, na questão geral da farmacologia e da parte nutricional do alimento. Com referência a um amigo meu, o André. E o André é super mega estudioso. E eu vi ele estudando uma vez. O André estudava. Eu nunca tinha estudado nada de nutrição, só engenharia. E eu estudava engenharia por livro didático. Aí eu vi o André estudando e ele, não, Danilo, eu vou aqui no artigo científico, eu quero saber um tema. Eu anoto esse tema, eu procuro o artigo científico, eu acho um. Aí desse aqui eu leio, e aí eu pego outros 10. Aí desse eu leio, eu vejo que esse aqui não presta e vou pegando. E aí eu fico estudando até eu cansar. Aí eu falei, quanto tempo você cansa? Ele, umas 8 horas. Aí eu falei assim, não, tá bom. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Eu não tinha outra referência. Por isso, pra mim, o estudar era aquilo. E aí eu pegava, Marcelo, e eu começava a estudar assim. Eu fiquei estudando assim, antes de entrar na faculdade, uns 4 anos. E tanto que eu falava assim, André, como é que você faz? Porque eu tô com 100 links aqui. Ele, não, só salva todos os links no negócio e depois você abre todos de novo. E eu fui estudando assim. Depois que eu fui ver, dentro da faculdade de nutrição, eu nunca li nenhum livro. Eu estudava só por artigo. E, ou seja, a minha referência, e tanto que no início eu sentia muita dificuldade. Eu falava assim, gente, não é possível. Só que a minha única referência era essa. E aí eu falei, olha o tanto que foi bom eu não saber um jeito que era diferente, que era mais fácil, ou então, não mais fácil, mas que exigiu menos esforço, por exemplo, não ia me tirar tanto da zona de conforto e eu normalizei aquilo ali e isso hoje para mim foi o essencial, entendeu? Tem uma aluna da Laura, a Laura é igual a gente, né? Ela é uma pessoa que a gente vai conhecer hoje. Isso é muito bom. Muito feliz. O fato da Marcela estar aqui, ela movimentou Belo Horizonte. Porque ela veio pra cá e comentou no grupo que ia vir. E aí eu falei assim, gente, que tal a gente almoçar? E aí todo mundo animou de vir. Nossa, gente, eu tô feliz demais. Daqui a pouco. E aí a Laura é de Divinópolis e a Laura segue tudo. A Laura é igual você. Eu tive que incentivar elas a falar. Eu falei, olha só, eu quero que você fure a dieta. Eu quero que você veja que o seu corpo ele pode responder bem.
E aí o que aconteceu? A Laura é personal essa Bárbara viu o corpo da Laura. Bárbara era tipo assim, clean em dieta. Pegou como referencial o treino da Laura, ou seja, a Laura destruía ela no treino. Só que ela pegou de referencial, a Laura falou assim, Bárbara, procura o Danilo. Aí a Bárbara me procurou e era assim, o referencial dela era o quê? Era a Laura para treino, a Laura para seguir dieta. E aí eu achava estranho, eu falava assim, nossa, mas essa menina tá fazendo isso, tá me perguntando um monte de coisa, tá pedindo para acelerar o processo, e geralmente dá errado quando a pessoa faz isso. E o que eu faço hoje em dia? É ruim, eu tento sempre falar assim, não vamos fazer isso aqui, não vão, não. Só que me coloca numa situação muito complicada, que eu falo assim, olha, eu vou fazer, a chance de dar certo dar errado é 90%, mas mesmo quando der errado é só você me sinalizar que eu troco o rumo. Mas aí a gente vai até onde você aguenta. Aí, Marcela, essa menina, ela ia aguentando, e eu falava assim, gente, como é que essa menina não tá aguentando isso aqui? Aí outro dia ela pegou e falou assim, não, porque a Laura tava fazendo sei lá quantas horas de cardio. Eu falei assim, você não tem que fazer tantas horas de cardio, não. A Laura tá no final do processo dela, coisa e tal, a gente tá no outro ponto, você pode fazer menos. Aí que eu fui entender, eu falei assim, gente, ela tá pegando tudo que a Laura faz, ela normalizou isso como certo, porque ela não tinha contato com o mundo fitness, nenhum. E eu falei, e aí ela, por isso que ela me cobra tanto, e ela faz, e ela chegava no limite dela, tipo assim, de se sentir culpada. Sim. Nossa, não tô conseguindo. Eu falei, mas aí quando a pessoa que fala que não tá conseguindo, eu falei assim, mas como é que tá? Igual ela assim, o final de semana meu tá muito atrapalhado. Eu falei assim, mas como é que tá seu final de semana? Aí ela me descreveu, eu falei, mas tá normal, ainda mais pra uma pessoa que tá começando a seguir dieta. E aí eu fui entender, eu te juro, eu não sei se você lembra do antes e depois dela, que a perna dela, o quadríceps dela saltou inteiro. Sim. Entendeu? Marcela, essa menina, ela está fenomenal. Tem 1 ano que a gente faz consultoria. Eu acho que ela conseguiu colocar 2 anos de resultado no meio de um porque ela escolheu bem o referencial. E por isso que você tem que continuar influenciando as pessoas. Tem um ponto que algumas meninas, né, elas fazem isso e para algumas eu posso falar. Eu lembro que eu cheguei para você e falei assim, olha, eu posso até errar, mas dificilmente eu não vou coletar dado e esse erro vai persistir. Porque à medida que eu sei que algo pode dar errado, eu faço aquisição de dados muito mais tempo. Por quê? Porque eu me importo com o resultado. E outra, eu não faço o que eu já não fiz. Por isso que aquela pessoa que pega e enfia de cabeça, igual essa menina mesmo que eu comentei, que ela ficou com dúvida. E às vezes ter dúvida é ruim, né, Marcelo? Essa menina teve dúvida e mais fez. Teve dúvida, mais fez. 8 meses depois, para ela poder mandar uma mensagem e falar assim, nossa, eu tô com um corpo que eu nunca tive, eu tenho certeza que a partir de hoje ela vai seguir tudo. Então, essa dica é fenomenal, tá, gente? Escolha muito bem seu orientador, tenha certeza que ele vai te atender, que ele sabe fazer, enfia a cabeça. Enfia a cabeça. Eu falo, você, por exemplo, é uma pessoa que foi diferente de tudo que eu já tinha vivenciado, né, em relação à consulta, porque você pega a gente pela mão, você vira pai. O Danilo vira nosso pai. E assim, você cuida da gente, você quer que a dieta seja o mais prazerosa possível, você quer que a gente faça, você quer que a gente tenha resultado, para você isso é importante. Sim. Então, isso é muito legal. É difícil você encontrar alguém que quer que dê certo, sabe? Eu não sou mais uma, né? Nenhuma aluna sua é mais uma, ninguém é tanto faz. Você quer que dê certo. E se não está dando certo, você quer saber por que não está dando certo. Então, vamos consertar. Como é que está a sua rotina? O que a gente pode ajustar? O que você não está gostando? Isso é muito importante. E eu acho que isso faz toda a diferença e faz para todo mundo. Que você está junto. Por isso que eu falo, gente, eu indico de olhos fechados. E ele se mandar fazer isso, faça. Vai dar certo. Tem uma coisa, Marcela, que eu sou muito perfeccionista. E aí, numa época, eu demorava muito para poder fazer a revisão da dieta. E assim, tem dia que eu tenho que fazer a revisão, minha cabeça não tá boa. Eu pego para fazer, eu te juro, eu termino e eu faço a revisão. Aí eu olho assim e falo assim, não, isso aqui não ficou bom. Eu pego e eu deixo para salvar depois. Eu salvo numa pasta e falo assim, eu não vou nem salvar, porque senão você fica com viés. Vou no outro dia, pego e faço, porque eu sempre tento fazer, me coloco no lugar da pessoa, faço a progressão, e aí eu comecei a perceber que isso que me tomava muito tempo, só que é o seguinte, eu já adiantava os problemas que ia ter, porque eu vivencio o processo. Tanto que eu uso uma frase, e eu uso essa frase sempre. Toda pessoa que tem uma dieta feita por mim, tem com certeza uma dieta que melhora ela. Com certeza absoluta. E a gente usa uma seguinte metodologia. Teve problema, levanta a mão. Que aí a gente vai solucionar. Mas você acredita, olha só como é que é um ponto interessante. Porque vocês me repostam sempre mais, né? E vocês sempre estão bem. E eu sempre, junto com o repost, conto alguma coisa do nosso planejamento. Teve uma vez que uma menina virou para mim e falou assim, Danilo, você dá mais atenção para as meninas. Eu falei, mas eu sou muito observador, né? Eu falei assim, mas você acha que eu dou mais atenção para elas? Ela assim, acho e tudo mais. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, toda semana eu quero um relatório seu,
com foto de frente e lado de costas, e eu quero que você responda isso aqui, porque às vezes eu faço isso com vocês. Sim. A primeira semana ela não me mandou. Eu mandei pra ela, cadê o relatório? Aí ela me mandou. Falei, perfeito. Olhei e falei assim, e cheio de erro. Aí eu falei assim, olha, você tá errando aqui, assim, assim. A sua foto pelo seu corpo não evoluiu nesse ponto. Arruma isso, você tem essas funções. Segue isso durante 15 dias e eu quero foto de novo. Passava 15 dias. Por quê? É o que eu faço muitas vezes com quem tá seguindo. E pegava, ela não me mandou. Aí eu fazia questão. No outro dia eu falei assim, foto e relatório. Foto e relatório, foto e relatório, foto e relatório. Aí ela pegou e me mandou. Sabe o que aconteceu no final? Ela viu, ela se sentiu pressionada. Aí eu mostrei pra ela o seguinte, eu falei assim, olha só, acabou que todos os seus relatórios sempre tem um erro. Ou seja, na verdade, a gente não está otimizando nada. Ou seja, existe um período de transição onde eu te mostro o caminho, mas vão ter lutas que você vai ter que lutar sozinha. Entendeu? Tanto que eu tenho uma metodologia, gente, é muito tempo trabalhando. Como eu quero que todo mundo tenha resultado, é igual orientar, é igual você segurar uma massinha. Se você apertar demais, foge entre os seus dedos. Tanto que no início, eu tenho que deixar a pessoa mais solta. Por quê? Porque a pessoa está vivendo aquela batalha. A batalha interna, a batalha externa. É muito mais interno de organização. Eu falo, ó, teve problema, levanta a mão. Se for problema técnico, principalmente levanta a mão. E é muito engraçado. Por quê? Na hora que a pessoa fica mais solta, quem não está seguindo vira para mim e diz, eu achei muito solto. Aí eu falei, então tá, vamos fazer dessa maneira. E eu não conto que vai dar errado. Eu falei assim, eu quero relatório toda semana. Vai ter que me mandar toda semana. Foto de frente e lado de costas, são 10 perguntas. E eu quero todas bem feitas. E aí eu mostro pra pessoa. Por quê? Porque também, né, Marcela, essa vida não é pra todo mundo. Exatamente. A pessoa tem que querer. Tem que querer muito. Então, pelo fato de vocês estarem ali, aí eu mostro. Gente, olha, a primeira etapa é organizar a vida. A primeira etapa é você entender que existe uma vida que ela é melhor quando ela está organizada e você come bem. E o que é muito interessante. E para a gente poder finalizar, Marcela, sempre conversar com a Marcela é uma aula, gente. Eu quero sempre que em todos esses episódios que eu vou gravar com os alunos, é muito importante o que eu falei lá no início. Ouvir vocês falando, parece que vocês são... Parece não, vocês são especialistas. Eu brinco que eu vou aposentar e vou colocar vocês fazendo meu trabalho. Eu não quero nem saber, entendeu? Não, jamais. Pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem você como orientador. E aí, é muito bom ouvir vocês falando. E assim... Uma coisa, hoje em dia, sabendo que você já tem um conhecimento, você está com 28? 29. 29. Com 29 anos, tendo um conhecimento que você tem, hoje em dia, o mundo à sua volta, que com certeza em determinado momento, ele até hoje vai existir, essa luta externa ela é constante, né? A pressão social das pessoas que às vezes se sentem incomodadas de ver você fazendo muitas vezes o que elas queriam fazer, porque dentro até mesmo... A psicologia, ela compreende isso. A pessoa que acha ruim que você está comendo legume e te fazendo super bem para você, é porque ela tem um entendimento diferente. A gente estava conversando nisso, né? Do histórico, quando a pessoa fala alguma coisa, até virar palavra, teve muita coisa por trás. Hoje em dia, você consegue influenciar muitas pessoas à sua volta? De um ponto positivo? Você consegue ver isso? Com certeza. Eu falo, um exemplo clássico é o meu marido. Olha, que legal. Que eu fico muito feliz, assim, de ver a alimentação dele. Óbvio que ele não segue em quantidades e tudo mais, né? Mas a alimentação dele hoje mudou demais. Mudou demais. Em espelho do que ele vê dentro de casa. Exemplo arrasta. Olha, eu tenho isso muito forte. Minha irmã também hoje já faz uma alimentação mais saudável. Antes ela comia mais solto. E com o próprio Instagram hoje a gente consegue atingir, eu acho que muitas pessoas levando essa mensagem de vida saudável. A pessoa vê que vai muito além de um físico. É qualidade de vida. Ótimo. E aí a pessoa se inspira porque ela quer viver essa felicidade. A tal da felicidade. Tanta felicidade, gente. Alô, quantas vezes eu falei felicidade aqui hoje? Feliz. Feliz. E eu vou pegar uma dica, então, que essa dica é particular e eu não conseguiria dar, porque eu não vivencio. Eu falo, a experiência, ela é o melhor aprendizado de todos. Essa dor da pessoa, a mulher, né? Ela, às vezes tem um marido que trabalha muito e ele vendeu a hora da saúde dele para poder trabalhar e ela se preocupa, eu vejo isso muito. E quando ela começa a vivenciar ali, ela se preocupa, ela às vezes me manda mensagem, fala assim, não, eu quero pro meu marido. Eu falei assim, olha, desse jeito não dá certo. É melhor, por exemplo, então o que eu faço? Eu falei assim, é melhor você começar e você começar a fazer alguma coisa para ele poder ver que depois ele vai se ajustando. E aí eu vou te perguntar uma coisa, Marcelo. Então, como você vivenciou isso? E isso é uma dor muito comum de mulheres que
que realmente elas querem cuidar delas, cuidar do marido e às vezes vê que ele não presta muita atenção para isso. Que dica que você dá para essas meninas, para essas mulheres? É também ter paciência pelo processo dele. Eu acho que cada um tem seu tempo. Então, não força a barra. Acho que ninguém tem que forçar a barra. O exemplo, ele vai arrastar de alguma forma. E ele me vê me alimentando saudável, ele me vê tendo uma vida muito melhor, como eu me transformei, minha autoestima, como transformei em questão de bem-estar. E isso fez com que ele se aproximasse desse mundo saudável também. Então, assim, eu faço o que eu posso, o que estiver ao meu alcance eu faço. Eu deixo lá as frutinhas tudo picado na geladeira para ele. Eu pergunto para ele, por exemplo, eu amo comer legumes assados. Ele já não é tão assim com legume, ele gosta de salada fria. Então, assim, busque entender o que ele gosta de comer. Ele não é obrigado a comer a mesma coisa que eu, a gostar das mesmas coisas que eu. Então, eu vou fazer de uma maneira que ele gosta. Então, para ele, eu faço a salada fria, para mim, eu faço meus legumes. E, com isso, eu vendo eu comer de maneira mais saudável. Meus preparos também são preparos leves, eu não uso muita gordura. E com bons temperos, um tempero que ele goste. Amor, você gosta dessa forma? Tá gostoso assim? O que você acha que eu posso melhorar? E aí, com isso, ele foi comendo cada vez melhor. Perfeito. E esse é muito bom. Às vezes é bom também falar para o pessoal, gente, quando você decide seguir dieta e você tem que se organizar e você tem que fazer as refeições, existe um certo grau de preparação. É muito simples, gente. O que você vai preparar para você, você prepara para ele. Dobra a quantidade. Vai fazer um sanduíche de frango? Faz pra ele. E detalhe, deixa ele pegar e gostar. Porque se ele gostar, sabe o que vai acontecer? Ele vai te pedir. Ele, amor, você não vai fazer pra você, não? Não, eu passei a fazer todo dia o misto de frango de manhã dele. Quem faz sou eu. Antes ele comia outras coisas, até o dia que ele experimentou esse misto de frango. Agora, todo santo dia ele quer o misto de frango. Todos os santos dias eu faço pra ele, no café da manhã, o tal misto de frango. Sim, isso é muito legal. Então, você e a mulher, que eu falo, não existe nada melhor. Olha, uma das melhores formas de carinho que o homem consegue compreender, e isso eu falo com particularidade, não só comigo, como orientando pessoas, orientando mulheres que fazem isso pro marido, é você pegar e deixar onde ele erra, principalmente na alimentação, porque se deixar ele nem come. Sai de casa sem nada, come em qualquer lugar e é isso mesmo, entendeu? O homem que tá ali focado em trabalhar, ele não liga para essas coisas, não. Quando ele começa a perceber como a alimentação faz bem, você sabe que uma das coisas que eu falo para todo homem para ele poder mudar de vida é o seguinte, eu falo assim, olha, você sabe que com alimentando bem você pode trabalhar mais? A pessoa vira outra, ela fala assim, como assim trabalhar mais? Aí eu falo assim, não, se você tiver uma boa alimentação, você vai ter mais energia, o dia mais feliz, eu falo, o dia mais feliz para você não é o dia que você tá saindo, não. É o dia que você tem energia do início ao fim, precisa fazer todas as suas reuniões, não é? Ele, é mesmo. Aí eu falei, então, imagina se você pudesse ter mais energia do início ao fim do seu dia, que você não tivesse que forçar a situação, às vezes tomando café, às vezes fica mais estressado. Ele, não, esse dia pra mim ia ser muito bom. É o gancho que eu uso pra poder fazer dieta pra marido ou então pra homem. E aí eu te falo, gente, faz dobrado, porque na hora que ele gostar, de repente você vai ver que ele vai estar seguindo a sua dieta. Exatamente. E aí a logística é a mesma de compra, se tem auxiliar também é tudo igual, vai ter aquele esforço para você poder dobrar, mas é só na hora de organizar, quem organiza um, organiza dois, e aí sim você vai complementando e tudo fica muito mais leve, né? Uma casa que segue dieta é uma casa mais leve. Nossa senhora, eu achei que eu ia ter problema com isso, só que ele foi mais fácil. As pessoas falavam assim, porque quando você casar, porque eu tava magrinha, sequinha na hora, né? Porque eu casei. Porque quando você casar, você vai ver, você vai engordar não sei quantos quilos. Aí eu falei assim, eu não vou engordar, eu vou emagrecer meu marido. Olha. E foi o que aconteceu. Não, inclusive, ele veio aqui deixar a Marcela e eu falei assim, pô, cadê o Cássio? Eu achei que ele ia subir. Ela, não, ele foi dar uma corrida. Foi correr. Olha só que interessante. E Marcela, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Muito obrigado por essa aula que você sempre dá. O seu olho, ele brilha quando você fala da sua vida, quando você fala do que você vive hoje. Continue sendo essa mulher que você é, continue sendo essa esposa que você é, essa amiga que você é, porque hoje eu te considero uma amiga. Eu considero, quando eu estudo alguma coisa nova, eu falo assim, Marcela, olha só, isso aqui eu estudei, coisa e tal, eu vou aplicar na minha dieta. Você tá afim de fazer? Ela, Sim. na hora. Sim, por quê? Porque a gente já tem um entendimento, as nossas dietas, elas ficam, eu equiparo as dietas de alguns alunos junto com alguns períodos meus. E a gente tá num período, né, que existem alguns alunos que estão nesse mesmo módulo que você, e aí eu falo assim, ó, gente, na hora que
que a gente sair desse módulo, a gente vai fazer isso aqui, eu vou fazer junto com vocês. Então, continue irradiando, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa que influencia muitas pessoas, e isso é importante de eu te falar, porque dentro do seu universo você não consegue ver isso, mas eu tenho feedback, continua sendo essa pessoa que você é, porque você é iluminada, você é maravilhosa. Muito obrigado por ser você, obrigado por a minha profissão. O legal é isso. O legal é eu poder conhecer pessoas fantásticas como você, e eu só tenho a agradecer por ter você na minha convivência. Ah, eu fico muito emocionada ouvindo isso tudo, porque realmente, assim, é muito bom saber que a gente pode ajudar o outro de alguma forma. Eu falo que o Instagram hoje é uma fonte, para mim, de atingir pessoas a terem uma vida melhor. E se eu influenciar uma pessoa a ter uma vida melhor, eu já me sinto feliz com isso. Então, qualquer pessoa que quiser me mandar uma mensagem, tiver alguma dúvida, podem mandar, gente. É um prazer, para mim, enorme ajudar. O Danilo sabe o tanto que eu amo viver e como foi transformador para mim viver tudo isso. E eu gostaria de poder ajudar pessoas, assim como ele me ajudou. Então, fazer parte desse mundo é muito gostoso e eu só tenho a te agradecer, porque eu não viveria nada disso se eu não tivesse conhecido você e você tivesse dado todo o direcionamento para que eu alcançasse todos esses objetivos. Então, muito obrigada. Eu sou muito feliz por tê-la como amigo hoje. Nancy também é uma pessoa maravilhosa. A gente não convive tanto, mas é aquele tipo de pessoa que, quando a gente vê, a gente sente um carinho tão forte, né? Quando a gente se fala no telefone. Nossa, é muito bom viver tudo isso. E agradecer a todo mundo aí que ouviu. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, Marcela, todo mundo gostou. A gente também vai saber esse feedback, eu te dou esse feedback. E tamo junto nessa jornada. Esse é só o começo. Tudo de bom que acontece na sua vida pode ser potencializado. E o que você falou também, a mensagem final, gente, uma vida onde você começa a ver o que te faz bem e você começa a ensinar as pessoas, ou seja, uma vida que é vivida pro outro, é uma vida que faz sentido. Aquela vida que você vive só pra você, na verdade, no final dela, você não vai ficar tão orgulhoso. Então, viva sempre o que é bom pra você, mostre para o mundo, porque isso faz toda a diferença. Marcela, É muito gratificante. um super beijo, muito obrigado, Ai, eu tá? que Obrigado por agradeço. tudo. Muito bom esse bate-papo nosso. E, gente, sigam a Marcela, sigam esse exemplo e vocês vão ver na prática como é. Vou deixar o Instagram dela no descritivo desse podcast e eu quero que vocês vivenciem. E tem uma coisa, Marcela, que eu quero falar. Eu sempre falo isso pra você. Você é uma pessoa que entende tudo que eu falo. Você é uma pessoa que compreende, que você vive tudo o que eu vivo hoje em dia. E eu vejo uma pessoa dentro de você, já comentei isso com você, que o dia que você quiser estudar a fundo a parte nutricional, o dia que você quiser ver como funciona essa parte de orientação, eu vejo nisso em você. Eu já comentei isso em você. Eu amo esse universo. Isso. E se o dia que for da sua vontade, você pode ter certeza que você tem um mentor para poder te ensinar tudo. Ai, nossa senhora, é um prazer ouvir isso. Nossa, fico muito feliz, de verdade. E tamo junto, gente. Ó, um super beijo para todo mundo. E ó, a gente se vê por aí.